Buddy Buttle pensa? Assim que o vice-mordomo estava prestes a falar, a tosse do mordomo chamou a atenção. O mordomo fez um gesto. O significado era simples. Nós não somos aqueles que podem oferecer opiniões. Devemos principalmente expressar a vontade do chefe da família. O mordomo assistente disse. Rona não só completou perfeitamente o trabalho que eu lhe atribuí, como também o concluiu 6 meses antes do previsto. Esta criança é excelente. As palavras do mordomo assistente quase mataram o mordomo de ansiedade. O velho chefe da família continuou a perguntar se ele sabia sobre a amizade deles. O assistente do mordomo respondeu. Sei que ele era muito próximo do jovem mestre, mas não sabia que eram amigos. Mas se ele fosse uma criança sem discernimento, certamente não conseguia completar a classificação de mais de 10 mil livros. Lena pensou. Bom, agora a maré está completamente a favor. Agora só o chefe da família insiste em punir Rona. Mas agora, o velho chefe da família disse. Não, receio que ainda não consigo aceitar isso. Não se apresse, eu ainda não. Terminado. O que quero dizer é que entendo que são apenas amigos. Se essa relação continuar, os de fora saberão e eventualmente se tornará uma oportunidade para outras famílias mancharem nossa imagem. Todos em nossa família têm posições no reino, e Lee está prestes a fazer o exame. Não podemos ter nenhum contratempo. Com tantas pessoas na família agora, o que mais posso fazer? Rona, você é uma criança inteligente. Você deve entender o que quero dizer, certo? Considerando que você ensinou ao meu neto o que é amizade. Significa, eu vou isentá-la da sua punição. Mas você pode simplesmente se despedir de Ian assim? Todos esperavam pela resposta de Rona. Mas a resposta de Rona novamente surpreendeu a todos, porque ele disse que não poderia fazer isso. Ele afirmou que se atrapalhasse o crescimento de Ian, poderia escolher partir, mas nunca declararia que não eram mais amigos por causa disso. A resposta de Rona não apenas chocou todos os presentes, mas também deu novos pensamentos a Ian. Inicialmente ele pensou que Rona se sentiria aliviada só de estar viva, mas Rona já havia compreendido os princípios que o professor ensinou a Ian, fazendo Ian se sentir envergonhado. Então ele tomou uma nova decisão, uma que deixou todos completamente sem reação. Ian gritou, eu juro, a partir deste momento, o terceiro filho da família Ocente, Ian. Ocente será para sempre a espada de Rona, defendendo a honra do meu senhor até a morte, sem arrependimentos por toda a vida. O mestre da família Ocente ficou completamente chocado. Ele gritou, você ficou absolutamente louco. Este rugido atravessou diretamente a mansão. O juramento do cavaleiro é um ritual transmitido desde a fundação do reino de Tomia. O reino de Tomia não purgou os reis dos originalmente. Países derrotados, este país recém-nascido precisava de poder para resistir aos reinos circundantes, então ele manteve os reis para continuar gerindo seus territórios. E durante esse processo, surgiram cavaleiros que juraram se tornar as espadas de seus senhores. Em troca, os senhores concederiam aos cavaleiros status de nobreza. Esta é a origem do juramento dos cavaleiros e também o gênese da nobreza. Ian disse arrogantemente, o que acha disso? Agora você não tem nada a dizer, certo? Todos ficaram sem palavras. Um nobre fazendo um juramento de cavaleiro para um plebeu era algo sem precedentes desde a fundação da nação. Quando Rona recuperou seus sentidos, todos os outros começaram a se recuperar. O velho chefe da família disse, bem, já que você está disposto a ser sua espada, isso significa que ele é qualificado, certo? Responda-me. Essa qualificação vem da excelência dele ou do seu vazio? A resposta de Ian foi extremamente contrastante com seu caráter. Ele disse, uma espada não faz julgamentos, uma espada apenas protege. Ouvindo. Isso todos ficaram atordoados. Como um jovem poderia dizer tais coisas? Quem poderia entender? O velho chefe da família riu com raiva. Chegar a esse nível de ignorância também é de primeira classe. O velho chefe da família disse, seu amigo ter uma espada tão desajeitada também é um tipo de punição. Rona, ouça bem, embora este garoto indisciplinado ainda não esteja lapidado, ele nunca apunhalará seu mestre pelas costas. Eu confio meu neto a você a partir de agora. Já que eles chegaram a este ponto, não podemos simplesmente deixá-lo voltar assim. Mordomo, traga a carruagem destinada a levar Rona para casa para buscar os seus pais em vez disso. Vá, imediatamente, não seja descuidado. Certo, todos agora despecem, cuidem dos seus próprios assuntos. De volta ao seu quarto, Ian estava eufórico. Pensando nas expressões dos membros da sua família, ele poderia ser feliz por o ano inteiro. Rona sentiu que não valia a pena, acreditando que não havia necessidade de Ian ir tão longe por ele. Ian disse, eu não estabeleci o juramento apenas por causa da nossa amizade. Você é diferente dos meus irmãos. Você tem o poder de atrair os outros. Então eu quero entregar minha vida a alguém assim. Essa declaração ganhou um tom diferente, e Rona não sabia como responder. Depois de muito pensar, ele finalmente conseguiu dizer, se você quer me proteger, provavelmente precisará fazer um esforço várias vezes maior. Ian não conseguiu responder a isso, e cuspiu imediatamente uma boca cheia de sangue. Neste momento, Lena entrou de repente. Ela tinha ouvido sobre o duelo anterior deles, onde Ian perdeu. Ela queria entender a situação em detalhe, mas então viu esta cena com Ian ainda deprimido, sem sequer levantar a cabeça, querendo afastá-la. Rona imediatamente repreendeu. Como você pode ser tão indelicado? Lena disse orgulhosamente. Vim com informações de alto nível. Ian disse. Avance. Se não for de alto nível o suficiente, vou manchar esse sangue no seu rosto. Lena disse. Depois que Ian fez o juramento de cavaleiro, todos os planos originais foram interrompidos. A família soube do talento de Rona com a espada e decidiu enviar tanto Rona quanto Ian para a espada, escola juntos. Agora Rona também é membro da família. Eles planejam investir em Rona, o que também é considerado para o futuro do Ian. Ian estava furioso. Como tudo de repente foi arranjado, ele originalmente pensava que poderia brincar livremente com Rona. Lena bateu no Ian e disse, você ainda tem a cara de perguntar? Você não entende o que fez? Ian não pôde evitar gritar, que espada! Escola para Rona? Ele claramente é um estudante de magia. Ele até abriu o domínio mental. Com essas palavras, Lena ficou atônita, mas de repente percebeu. Ela disse, você realmente envergonhou a família. Sua esgrima perdeu para um estudante de magia. Ouvindo isso, Ian ficou irritado e soltou uma série de impotentes. Gritou com sua irmã. E quando Lena soube que Rona havia derrotado Ian usando o domínio mental, ela imediatamente o elogiou. Usar o domínio mental a este ponto é simplesmente uma aplicação estratégica. Mas Rona não conseguia lidar com os elogios e imediatamente corou. Os dois ficaram imediatamente preocupados. Ele fica tímido muito facilmente, como ele irá namorar no futuro. Lena decidiu relatar o talento de Rona ao velho chefe da família, mas isso significava que os dois podem não ser capazes de frequentar a escola juntos. Ian estava ansioso dizendo, se ele fosse para a escola, e o professor?
Ele não tinha percebido que desde que o professor soube disso no dia anterior, ele tinha rescindido o contrato voluntariamente sem se despedir de Ian. Talvez o professor também soubesse que se eles tivessem aquela despedida, ele estaria relutante em partir. Nesse momento, um servo trouxe uma mensagem de que a família de Rona já havia chegado à sala de recepção. O chefe da família disse que se o jovem mestre estivesse disposto, ele poderia ir encontrá-los primeiro. Sem vê-los há 2 anos, Rona não pôde esperar mais um momento e saiu correndo tão rápido que assustou os criados que disseram: "Jovem mestre, por favor, tenha cuidado." Rona disse: "Não sou um nobre. Não precisam de mim." "Tratar-me assim." Essa declaração assustou muito os 2 criados. O criado disse: "Por favor, não diga isso. Pode lhe custar a cabeça." Rona disse: "Está bem, eu não vou contar a eles." O criado disse: "Ainda assim, isso não é aceitável." Nesse momento, Rona finalmente chegou à sala de recepção. Vendo seus pais novamente, Rona estava incrivelmente empolgado. Ao ver Rona, seus pais ficaram surpresos e encantados. Rona correu imediatamente em direção a eles. A família de 3 se abraçou apertadamente. Nos últimos 2 anos, seus pais tinham se preocupado com Rona todos os dias. Seu pai, na verdade, não sabia da situação antes de ser trazido. Ele pensou que estava vindo buscar Rona para casa. Rona então começou a contar aos seus pais sobre suas experiências nos últimos 2 anos. Rona falou animadamente, falando sem parar, incapaz de parar. Seus pais ficaram atordoados, sem conseguir processar tudo. Até ouvir porque foram trazidos, a expressão de seu pai mudou. Ele gaguejou ao repetir todo o curso dos eventos e recebeu confirmação de Rona. Ele não conseguiu segurar mais. Ele acreditava que Rona devia ter sido intimidado, o que partiu seu coração. Ele disse: "Ouvi dizer que uma vez que alguém vai para a casa de um nobre, nunca mais volta. Então é assim." Naquele momento, a porta da sala de recepção se abriu de repente. O chefe da família os cumprimentou primeiro, enquanto Ian se apresentou como o de Rona. Espada. Isso veri. Ficou o que Rona tinha dito. Em um país com um sistema de classes sociais rígido, plebeus de repente recebendo audiência com nobres. Eles ficaram chocados. Os pais de Rona estavam relativamente calmos. Se fossem outros plebeus, provavelmente já teriam se ajoelhado. Mas mesmo neste ponto, seu pai ainda achava tudo muito desconcertante. Durante a refeição com esta grande família, o pai ainda não conseguia acreditar. Metade de sua alma parecia ter deixado seu corpo. Mesmo após o término da refeição, essa metade de sua alma ainda flutuava lá fora. E durante o chá da tarde, a formação à sua frente o deixou ainda mais nervoso. Ele realmente não entendia o que era o juramento de um cavaleiro, mas sabia que normalmente os nobres não eram tão gentis com o povo da montanha. Ele disse educadamente: "Nunca esperei que isso acontecesse." O chefe da família respondeu diretamente, de fato inesperado e até bastante desconfortável. Seu pai pensou: "Acabou. Primeiro minhas mãos estavam tremendo, agora meu corpo inteiro está tremendo." Vendo-as tremer assim, o chefe da família rapidamente mudou seu tom. "Embora descontentes, respeitamos Ian, então não mancharemos o orgulho dele por causa de diferenças de status. Por favor, não se preocupe. Nossa família dará total apoio ao seu filho. No futuro." O velho chefe da família disse: "Faz muito tempo que não ouço você falar gentilmente." Claramente, o chefe da família não parecia querer lidar com seu próprio pai. Completamente oposta ao pai, Rona estava surpresa com a mudança de atitude do chefe da família. Antes ele queria se livrar dele, agora ele decidiu protegê-lo, pelo bem da família. Ficou evidente que a promessa do chefe da família de apoiá-lo totalmente foi genuinamente considerada. O chefe da família sabia que o domínio mental não poderia ser alcançado através de esforço sozinho. Ele também sabia que Rona queria se tornar um mago, então ele ajudaria Rona a obter um certificado de qualificação de mago não oficial o mais rápido possível. Dado isso, a escola de magia Alpios era absolutamente a escola de magia mais adequada para Rona em presente. Somente uma academia desse calibre poderia corresponder ao status da família Otsent. O velho chefe da família disse: "Não fale sem parar, olhe para o estado do pai dele." Ao ouvir isso, o chefe da família disse diretamente: "Isso significa que seu filho pode se tornar um mago após se formar naquela escola." Sem colocá-lo desta forma, o pai não teria entendido o que o chefe da família queria dizer. Embora Rona tivesse estudado magia quando criança, seu pai achava que era apenas uma fantasia infantil. Além disso, o morador da montanha não ousaria imaginar que seu filho se tornasse um mago. O antigo chefe da família disse: "Porque todas as escolas de magia existentes são escolas especiais, plebeus simplesmente não podem se matricular. Então, agora há apenas uma maneira. Quero adotar Rona, para deixá-lo continuar vivendo como meu filho adotivo." Este era, na verdade, o resultado de uma família. Discussão da reunião. Não havia outra solução. Tenho um parente. Se transferirmos o registro de domicílio para lá, o problema pode ser resolvido. Isso é um registro de documento. Podemos usar este certificado para tornar Rona um nobre. Isso era uma operação que subvertia o entendimento de seu pai, porque Rona poderia se tornar diretamente um nobre, mas ele temia que Rona fosse levado por causa disso. Ele olhou em direção a Rona, mas o olhar o deixou mais apavorado, porque Rona estava tão calmo. "Por favor, não se preocupe. Nossa família dará total apoio ao seu filho no futuro." De repente, Rona se mexeu. Ele olhou para seu pai e colocou a mão sobre a dele. Apertando-a firmemente, olhou para cima e respondeu pelo pai: "Claro que é impossível concordar. Eu tenho meu próprio pai, então nunca poderia me tornar filho adotivo de outra pessoa." Lina rapidamente disse: "Isto é apenas um documento de registro. Você ainda é filho dos seus pais. Dessa forma, você pode realizar seu sonho. Isso é só benefício, sem prejuízo para... É pra você, não é?" O velho chefe da família também começou a persuadir. Tornar-se nobre é uma oportunidade que nem todos podem ter. Mas a atitude de Rona permaneceu resoluta. Se ele tivesse que trocar sua paisagem, ele preferia continuar como plebeu. O velho chefe da família disse: "Mas se você quer ser plebeu, não pode entrar na escola de magia." Rona disse: "Se for assim, então não vou me inscrever na escola de magia." O velho chefe da família e Rona começaram a discutir. A atitude de Rona era que se tivesse que ser dessa forma, ele preferia não se tornar um mago. Isso deixou o velho chefe da família louco. Ele não conseguia entender. Será que ele não entende o princípio simples de que é preciso desistir de algo para ter sucesso? Rona, na verdade, entendia tudo isso. Se ele não entendesse de sacrifício, não teria sobrevivido até agora, mas ele tinha seu próprio limite. Ele entendia que, por mais grandioso que fosse seu sonho, tudo vinha de seus pais. Se seus pais eram as raízes, então ele era o fruto nutrido pelo sonho. Desde o momento em que aprendeu a ler aos 6 anos, tudo veio da orientação de seus pais. Os livros que leu foram todos trazidos por seus pais através de
vários meios. Seus princípios como pessoa foram todos ensinados por seus pais, até mesmo sua oportunidade de entrar na família Oscent como mordomo e ter a chance de estudar foi obtida por meio de seus pais. Tudo isso originou-se de seus pais, dando-lhe uma aspiração ilimitada. E agora, a oferta deles empalidecia em comparação com as possibilidades infinitas que seus pais lhe haviam dado. Ele estava muito grato pela ajuda do antigo chefe da família, mas seus pais só poderiam ser eles. O velho chefe da família agora entendia a mentalidade de Rona. Nesse momento, seu pai se curvou, implorando ao velho chefe da família para adotar Rona, e revelou que Rona não era seu filho biológico. Rona ficou completamente atônito, enquanto seu pai continuava a narrar a verdade, que era que eles, como casal, não podiam ter crianças. Ele revelou a verdade sobre encontrar Rona em um estábulo, dizendo que Rona era definitivamente filho de uma família nobre. Então, tornar-se filho adotivo de uma família nobre seria, na verdade, retornar ao seu lugar de direito. O chefe da família já havia adivinhado isso, porque notou que a aparência de Rona era completamente diferente de os pais dele. Ele não podia deixar de se perguntar se sua declaração agora era uma manifestação de abandonar seu próprio filho. Rona interrompeu seu pai de falar. Os olhos de seu pai estavam cheios de culpa. Ele se sentia mal por esconder a verdade de Rona, mas Rona havia crescido e deveria saber. Mas na verdade, Rona já sabia há muito tempo esta verdade. Ele simplesmente nunca perguntou. Assim como todos têm apenas um par de pais, ele esperava o mesmo. Mas agora, será que seu pai queria que ele tivesse 6 pais? Essa não era a intenção de seu pai. Seu pai estava realmente preocupado e triste. Tinha medo de que Rona desistisse de seu sonho por causa deles. Seu pai amava Rona demais. Ele só queria dar tudo a Rona. Mas precisamente por isso, ele não percebeu como Rona ser abandonado pelos pais 2 vezes. Apenas neste momento, seu pai de repente percebeu que peso enorme seu amor tinha colocado em Rona. Assim como quando se separaram antes, ele abraçou Rona novamente. E mais uma vez, sentiu culpado, triste e arrependido em relação ao seu filho. Todo o salão ficou em silêncio. Ninguém se atreveu a mover-se, temendo perturbar a família de Rona. Ser pai é realmente difícil. O velho chefe da família olhou para seu filho. O chefe da família cobriu a cabeça, não se atrevendo a chorar alto, pois ele, que criou 4 irmãos sozinho, também conhecia a dificuldade de ser pai. O chefe da família também olhou para o filho. O pai de Rona tinha feito tanto por Rona, por seu próprio filho. E para Rona, ele decidiu que Rona deve ir para a academia de magia, Alpios. A escola de magia tinha admissão especial baseada em mérito. Ele exigiu que o velho chefe da família encontrasse uma maneira de garantir essa vaga. O velho chefe da família ficou atônito ao ouvir isso, dizendo: "Como posso convencer aquele velho teimoso na academia de magia?" O chefe da família disse: "Realmente não há jeito? Ouvi dizer que ele te deve uma grande dívida." O velho chefe da família disse: "Faz sentido. Esse truque parece uma medicina especial para companheiros irracionais." 3 dias depois, durante os dias em que Ian estava indo para a academia de espadas, sob os cuidados do mestre da família Oscent, a família de Rona desfrutava calor há muito tempo perdido na mansão Oscent. Seu pai ainda tinha uma expressão de desculpas. Provavelmente demoraria muito tempo para se recuperar. E esses 2 garotos, que estavam dispostos a arriscar suas vidas um pelo outro, chegando a estabelecer um juramento de cavaleiro, também tinham sua primeira oportunidade de passar tempo juntos, livremente, após se conhecerem por 1 ano. Ian partiria. Era também o dia em que tinham que se despedir. Ian chorou descontroladamente, embora a maior parte do motivo fosse provavelmente porque ele tinha que ir para a escola. Os 2 meninos prometeram se encontrar durante as férias e manter contato por cartas. Ian fez outra promessa que também era mútua. Incentivo. Você deve se tornar um mago e eu definitivamente me tornaria o cavaleiro mais forte. Uma espada que pode protegê-lo bem. Mas este encrenqueiro pode nem se formar. Na verdade, ele era quem causava mais preocupação. Lena disse a Rona para não se preocupar. O velho chefe da família definitivamente arranjaria a matrícula de Rona. Neste ponto, Rona também expressou a gratidão escondida profundamente no coração dele. Olhando para Rona, Lena não pôde deixar de suspirar, nunca esperando que ele fosse uma criança com pensamentos tão delicados e que ele pudesse manter suas crenças mesmo em uma situação tão terrível. Era realmente um espírito raro e precioso. Lena estava prestes a confiar a Rona questões pós-formatura, mas engoliu suas palavras porque sabia que o mundo mágico estava cheio de possibilidades infinitas. E para Rona, seria um vasto e novo mundo. Então ela o encorajou. Acredito que você pode definitivamente se tornar um mago. Vamos nos esforçar juntos. Assim os irmãos embarcaram no caminho da cultivação da espada e Rona partiu em sua jornada de volta para casa. 2 garotos que nasceram em classes sociais diferentes agora, tornaram-se bons amigos e começaram a buscar o auge de seus respectivos campos com total empenho. Embora essa história fosse apenas o encontro de 2 jovens apaixonados, foi registrada pelo mundo como o evento inicial que rompeu a estrutura do mundo. Para sempre entrou nos anais de história. Enquanto isso, no escritório da Escola de Magia Alpios, o velho chefe da família está fazendo todos os esforços para conseguir aquela oportunidade para Rona. O velho chefe da família diz: "Estive esperando por você por meia hora. Devo poder esperar uma resposta positiva de você agora." Não é. O diretor diz: "Ainda não posso concordar com esse tipo de pedido, mesmo que sejamos velhos amigos há 50 anos." O velho chefe de família diz: "Você esqueceu quanto problema eu passei por sua causa quando era jovem?" O diretor diz: "Não acredito que você está usando isso para me pressionar, mas essa escola não foi criada especificamente para servir como cães de guarda para nobres. Embora recebamos muitas comissões todo ano, admissões baseadas em mérito sempre têm condições." O velho chefe da família pensa: "Que velho teimoso, tão irritante." O velho chefe da família diz: "Tudo bem, mas devo lhe dizer, essa situação é diferente. Não estou pedindo para você aceitá-lo. Aquele garoto é incomum. Quando o vi, sabe o que pensei? Olhar para ele era como ver uma versão mais jovem de você mesmo." O diretor diz: "Se as notas dele forem boas, então ele pode se matricular formalmente." Há um problema? O antigo chefe da família diz. Há um grande problema. Aquele garoto não é um nobre. O diretor diz: "Espere um minuto. Isso não pode ser coincidência. Não me diga que ele é um garoto com olhos azuis e cabelo dourado." Na conversa, o antigo diretor descobre que Rona foi a criança que escalou o muro há 4 anos. Os 2 então começam a conversar entusiasmadamente sobre Rona. Aquela criança realmente disse que não iria. Lamentar fazer amizade com alguém, mesmo que isso lhe custasse a vida, o velho chefe da família diz: "Inicialmente, pensei que ele era apenas uma criança que sabia como despertar a simpatia dos adultos, mas quando propus adotá-lo, ele disse que se tivesse que negar suas raízes, seria o mesmo que morrer de sede. Vamos, diga-me, qual é o significado disso?" Ele realmente se recusou para tornar-se um nobre. O diretor diz: "Esta criança, com uma idade tão jovem, já entende a essência de causa e efeito." O antigo chefe da família diz:
Exatamente. Muitas pessoas ainda se perdem porque não entendem este princípio. Pessoas modernas sempre têm muitas novas oportunidades diante delas, mas essas oportunidades também podem ser momentos em que negam seu verdadeiro eu, e uma vez que escorregam, nunca se recuperam. Ser inflexível sobre o que se acredita ser certo, isso não te lembra de você quando era jovem? O diretor diz, ser inflexível é porque se acredita que é absolutamente certo. Mas ser inflexível também significa possivelmente enfrentar a chuva de julgamento. Agora penso que isso é uma coisa muito perigosa. O velho chefe da família diz, na verdade você ainda não consegue se perdoar, consegue? Você fez o que precisava ser feito, e você cultivou muitas pessoas talentosas agora. Não deveria se perdoar. O diretor diz, como posso sequer começar a falar de perdão? Isso é uma espécie de arrogância. Tenho cuidado dessas crianças porque não quero ver alguém como eu aparecer novamente. Se essa criança for realmente como eu, quem pode garantir que ele não seguirá o mesmo caminho terrível que eu segui? O velho chefe da família diz, você, que foi chamado de luz da família, apenas tomou uma curva errada, mas você não voltou, embora eu nunca esperasse que você acabasse neste lugar rural como um velho diretor. O diretor diz, olhe pra você primeiro, sem talento para esgrima, e ainda assim se tornou um espadachim de terceira categoria reconhecido e até mesmo um comandante militar. Estou realmente preocupado com o futuro do reino de Tormia. De qualquer forma, vamos falar de negócios. O velho chefe da família diz, você não acha que isso é destino? Além disso, ele até teve um breve encontro com você. O diretor diz, esqueça, eu não acredito em coisas como destino, mas talento que foi bloqueado por status e ainda aparece diante de mim após 4 anos de reviravoltas. Será que realmente é destino? Tudo bem, mande Rona aqui, vou deixá-lo matricular-se. Depois disso, 3 meses passaram rapidamente. A carruagem da família Ossan veio buscar Rona. O animado Rona já tinha preparado sua bagagem e já tinha cortado o cabelo sob a orientação de sua mãe. Depois de aproveitar 3 maravilhosos meses em casa, finalmente chegou a hora de dizer adeus antes da partida. Para ser honesto, nem o próprio Ronan estava confiante com este corte de cabelo curto, mas como sua mãe disse que este era o estilo atualmente na moda entre nobres, não parecia haver muito a dizer. Seu pai achava que não importava, seu filho ficava bem com qualquer penteado, mas havia coisas essenciais a fazer antes de partir. Mas as crianças crescem, e nesta idade, beijar seria embaraçoso. No entanto, aos olhos dos pais, os filhos são sempre crianças, mesmo que já estejam no mundo. A família Ossan arranjou uma casa para eles na cidade, mas seu pai disse, somos caçadores, e as raízes de um caçador estão na selva. Mas Ronan sabia que seu pai recusou porque estava preocupado com ele. Afinal, sempre há um fosso intransponível entre plebeus e nobres. O mordomo adjunto estava esperando há muito tempo. Este passeio foi organizado diretamente pelo mordomo adjunto. Desde aí, com isso pode-se ver o quanto a família Ossan valoriza Ronan agora. O primeiro dia de ida à Academia de Magia começou assim. Ao contrário da cena calorosa de estar com seus pais, os dois sentaram na carruagem em silêncio durante todo o trajeto. Finalmente chegaram ao destino. Ronan chegou ao lugar onde seu sonho iria zarpar com o apoio do vice-mordomo. Esta é a Academia de Magia Alpius. Ronas. A taxa de matrícula e as taxas dos livros seriam todas cobertas pela família Ossan. Ronan de repente percebeu que, após todos esses eventos, ele não havia expressado adequadamente sua gratidão ao vice-mordomo. No entanto, após a expressão de gratidão de Ronan, ele ainda recebeu a severa advertência do vice-mordomo. Mesmo que um plebeu se eleve, ele ainda é um plebeu, nunca ultrapasse os nobres. Depois de entrar na escola, muitos nobres vão menosprezá-lo, mas mesmo assim, espero que o jovem mestre possa suportar. Se você puder aguentar até o fim, haverá um ponto de parada. Esse é o dia do seu sucesso. Ele é definitivamente um velho tsundere. Ele tem sido assim desde que conheceu Ronan. Quando se conheceram, ele estava preocupado que Ronan tivesse sido enganado pelo pai e por isso disse aquelas palavras cruéis. Palavras. O mordomo adjunto é na verdade uma pessoa com exterior duro, mas coração mole, caloroso sem perceber. Em seguida, este lugar, conhecido como o berço de gênios, encheram Ronan de expectativa. Ao entrar na escola, 2 fileiras de guardas de segurança os receberam com um cântico. O estilo das 5 grandes famílias do reino era realmente grandioso. Afinal, poucos pensariam em arranjar 2 equipes para alinhar e dar as boas-vindas desde o portão da escola. Despedidas sempre chegam rapidamente. Depois de deixar Ronan, o vice-mordomo teve que partir, e Ronan viu o sistema operacional da escola enquanto olhava ao redor. Com 10 turmas para planejamento de aula, o número total de alunos na escola é 420, mas a turma de formandos tem apenas 30 pessoas, e ainda menos alunos se formam a cada ano, apenas 10. De repente, alguém chamou o nome de Ronan por trás. Era o diretor que cumprimentou Ronan com preocupação. Ronan também agradeceu profundamente ao velho diretor por sua orientação quando era mais jovem. Em uma atmosfera agradável, o diretor começou a levar Ronan para o teste de entrada, um teste para determinar o nível de classe em que ele entraria. O diretor primeiro mostrou a Ronan os arredores da academia. Aqui está a classe básica, níveis 10 a 8. As crianças aqui podem todas usar magia de levitação. Crianças neste nível têm geralmente cerca de 10 anos de idade. Vendo pessoas e objetos flutuando no ar, Ronan ficou impressionado. Então o diretor levou Ronan pela classe avançada, onde a maioria das crianças tinha aproximadamente a idade de Ronan. Enquanto passavam, Ronan também ouviu a conversa deles. Que tal reduzir a atmosfera abaixo? Ponto de congelamento para energia de convecção. Parece que condensar diretamente o refrigerante seria mais eficaz. Embora seja a mesma língua, Ronan não conseguia entender uma palavra. De repente ocorreu uma explosão enorme no meio do grande salão. O diretor não teve reação, apenas perguntou: qual é o problema? A menina respondeu normalmente. É um erro no circuito de saída experimental. As pessoas ao redor também não tiveram reação. Como se estivessem acostumadas, o diretor deu à menina alguns conselhos. A menina fez um sinal de positivo com o polegar e disse: isso faz sentido, vou tentar novamente. Só agora Ronan percebeu profundamente que este lugar era realmente diferente do mundo exterior. As pessoas aqui têm compreensão e vidas diárias que excedem o senso comum. Estar aqui é como estar em um novo mundo esculpido dentro do reino. Um pequeno mundo independente cheio de cores fantásticas. Enquanto Ronan caminhava, ele viu um boletim. Placa. A placa dourada listava as classificações acadêmicas gerais da classe avançada, e o nome escrito como primeiro lugar na placa de avisos, M. Carmus. Ronan sabia que a família Carmus era uma nobre de primeira classe e expressou admiração pelo dono desse nome. As pessoas aqui todas têm habilidades além de pessoas normais, e a dona desse nome conseguia se destacar entre elas, mostrando sua força poderosa. No entanto, eu realmente gostaria de competir com ela. Se eu conseguir estudar bem aqui, com certeza teria uma chance.
Em seus olhos surgiu novamente um anseio por grande poder, um desejo de desafiar os fortes. De repente, houve suspiros de surpresa dos curiosos. Esta estudante que ficou em primeiro lugar estava realmente aqui. Ele olhou na direção da voz e viu uma presença que o fez sentir medo. No momento em que viu essa pessoa, aquelas memórias terríveis e inesquecíveis instantaneamente cobriram sua visão. O bullying que aconteceu com ele na infância, aquele ruivo, filha nobre que apareceu de repente, a bagunça que ele criou com suas próprias mãos depois que sua magia ficou fora de controle, e o olhar aterrorizante e o questionamento histérico daquela garota de cabelos vermelhos, tudo reapareceu. E tudo isso só porque ele olhou para essa pessoa uma vez. Isso mostra o quão pesado foi o trauma de infância que ela deixou em Rona. Neste momento, o coração de Rona quase saltou pela garganta, pois essa pessoa era provavelmente a única que ele nunca quis encontrar, novamente em sua vida. Mas a garota que acompanhava Amy estava em um estado de espírito completamente oposto ao de Rona. Ela disse: "Você viu isso? Aquele novo aluno é tão bonito." Amy não se deu ao trabalho de responder, mas na verdade tinha visto Rona, embora não o reconhecesse. A garota acompanhante ficou surpresa e disse: "Você não está interessada, está? Eu pensei que você não se interessava por homens." Amy ficou um pouco perplexa com essa pergunta, mas a pergunta da garota não era estranha. A reputação de Amy na escola era realmente extraordinária. Primeiro, ela era a número 1. Em segundo lugar, ela não só tinha habilidades excepcionais, mas também evitava completamente qualquer coisa relacionada ao romance, tornando a existência mais deslumbrante de toda a academia. E agora, a única pessoa que conhecia a história embaraçosa de Amy estava tremendo de medo enquanto lidava com a matrícula. Procedimentos. Este prédio aparentemente comum é o terceiro salão de exames da Academia de Magia. Ao chegar, eles encontraram um exame que ainda não havia terminado. O diretor instruiu Rona a observar cuidadosamente o processo de exame da criança. Ao entrar no reino mental dentro da matriz mágica, pode-se perceber informações sobre o próprio reino mental refletidas pela matriz. Os examinadores analisam o tamanho, força, flexibilidade e tendências mágicas do reino mental com base nas informações do candidato. Portanto, os candidatos só precisam responder as perguntas do examinador com sinceridade. O examinador fez a primeira pergunta: "Você pode usar magia?" Esta criança chamada Kaimi já atingiu o nível em que é proficiente em magia de flutuação. Então ele abriu seu reino mental, mas não podemos vê-lo. Apenas a própria criança pode sentir essas existências. O examinador começou a segunda pergunta: "Qual é o número mais distante que você consegue ver?" E Kaimi viu o número 6. O número 6 significa que o reino mental desta criança tem um diâmetro de 6 metros. A terceira pergunta: "Qual é a cor mais vívida que você consegue sentir?" E agora o mundo de Kaimi está cheio de vermelho. Vermelho é a cor de um reino mental dispersivo, uma mistura de luz e fogo. Possui características de movimento de alta intensidade e tendências ativas. Enquanto o professor fazia perguntas uma por uma e resumos gravados, o exame de Kaimi finalmente terminou. A professora de cabelo roxo, chamada Ali, é uma maga reconhecida de 6º nível, e a professora loira, chamada Sad, também é uma maga reconhecida de 6º nível. A avaliação deles sobre Kaimi foi: excelente capacidade de aplicação do reino mental, mas pouca durabilidade. A próxima foi a avaliação de Rona. Ambos os professores tinham pensamentos diferentes sobre este aluno de mérito recém-admitido, mas suas expectativas não eram altas, porque a informação dizia claramente que Rona tinha 17 anos. Eles sentiram que, neste lugar, esse gênio do mundo exterior logo se tornaria medíocre. A primeira pergunta sobre se ele poderia usar magia os fez começar a sentir decepcionado. O diretor pensava que crianças nobres podiam aprender vários conhecimentos desde cedo, então poderiam naturalmente usar magia. Rona apenas carecia de algum conhecimento, mas com conhecimento suficiente como apoio, Rona certamente ficaria bem. A seguir, era hora de abrir o reino mental sob a orientação do professor. Ao saber que Rona podia usar o mental, o reino, os dois respiraram aliviados. Desta forma, Rona poderia ainda acompanhar todos, completamente diferente da experiência de Kaimi ao entrar no reino mental. Desta vez, toda a informação no reino mental seria visualizada para Rona, o que também o surpreendeu. O reino mental não era estranho para ele, mas a informação flutuando desta vez o fez sentir como se estivesse abrindo um novo mundo. Sad começou a perguntar a Rona qual era o número mais distante que ele conseguia ver, mas não houve resposta de Rona. Ele apenas ficou ali em silêncio. Esta ação aprofundou a decepção do professor com ele. O diretor disse: "Tudo bem, não estamos usando isso para classificá-lo. Queremos apenas encontrar o método de educação certo para você." Mas não era que Rona não quisesse dizer, era que os números que ele conseguia ver eram muito longos e eles estavam mudando constantemente, fazendo com que ele não soubesse como explicar. Ao ouvir isso, Sad ficou mais desagradado. Ele disse: "Tudo bem, apenas nos diga os números no começo. Deixe pra lá. Vamos apenas entrar no reino mental de Rona e ver o que está acontecendo." Rona não estava brincando. Na frente dele não havia um único número, mas uma linha. E na posição inicial estava escrito 3.14. Os professores explodiram, confirmando novamente: "Isso é pi." Rona estava um pouco perdido. As perguntas sucessivas dos professores fizeram-no sentir-se algo estava errado. Ali estava suando frio. Este número só aparece quando o tamanho do domínio excede a faixa. O professor deixou o exame continuar. Eles precisavam saber a cor do domínio, e o reino mental azul é um reino mental convergente, que é uma característica de reino completamente oposta ao tipo disperso. Isso deixou os professores mais surpresos. Normalmente, um reino mental convergente não poderia ter um alcance tão grande. O diretor ficou perplexo. Ele finalmente entendeu por que o antigo chefe da família ousou fazer tais ousadas, afirma que Rona lhe daria uma surpresa. Mas para o diretor, isso pode ser mais como um choque. O exame continuou, mesmo que tenha dado choque após choque. Depois de registrar a cor do domínio, eles precisavam saber mais informações, ou seja, quantas esferas de luz estavam flutuando ao redor dele. E a resposta para essa pergunta, como esperado, causaria alvoroço. Rona estava cercado por um oceano de esferas de luz. Esses números podiam ser diretamente sentidos. Havia 867. Essa resposta não apenas o surpreendeu mais, mas os aterrorizou. O professor, tremendo, anotou o número 86,7%. O diretor entendeu exatamente o que esse conceito significava. Isso estava além do nível de gênio. Este nível poderia ser chamado de perigoso. Ali suprimiu seu espanto e fez outra pergunta. Rona, diga-me quão frio você sente agora? Rona não conseguiu responder. Ele apenas sentia como se estivesse em uma adega de gelo. Ali anotou sua avaliação de Rona. Reino mental convergente, com função defensiva notável e durabilidade extremamente forte. Além disso, este reino tem algo especial, que é uma especificação de tamanho completamente além da
Faixa normal. O exame terminou e o professor sorriu, pedindo aos alunos que esperassem lá fora e alegando que precisavam realizar uma reunião de currículo. Rona não demorou, seguindo as outras crianças para fora. Afinal, eles eram professores, eles tinham que salvar a face. Mesmo se estivessem morrendo de medo, eles não podiam deixar os alunos verem. No momento em que Rona fechou a porta, os professores explodiram. Uma densidade do reino mental de 86,7% é um valor aterrorizante, e isso é puro poder mental limitado, sem o uso de tecnologia de amplificação, o que deixou os professores incrédulos. Finalmente, alguém levantou dúvidas, e é possível que ele esteja mentindo, foi Sade quem falou. Um reino mental com densidade de quase 90% e um alcance de diâmetro excedendo 30 metros, mas incapaz de usar magia, ele deve ter exagerado os dados. Ali retrucou. Ele não tem motivo para mentir, mesmo que ele entre no fluxo superior dessa forma, não conseguirá acompanhar as aulas. Além disso, o valor PI é um código de erro. Como um estudante poderia saber disso? Algumas palavras deixaram Sade completamente sem resposta. O diretor rapidamente mediou, dizendo: Então, em que turma os professores sugerem colocá-lo? Ali respondeu primeiro. Antes do nível 6, é tudo sobre aprender domínio mental. Desenvolvimento e teoria. Mas a partir do nível 5, trata-se de começar a aprender magia. O reino mental dessa criança está em um completamente estado formado, então recomendo que ele possa começar diretamente do nível 5. Ouvindo isso, Sade disse: Ele tem apenas 17 anos. Rapaz, se colocado diretamente em uma classe avançada, temo que haveria situações muito ruins, então acho que ele deveria começar do básico. Ali disse sarcasticamente. Isso faz algum sentido, mas nem todos os alunos são como o professor Sade. Sade disse: Você não quer apenas que ele vá direto para a sua classe de nível 5? Ali disse: Qual é o problema de querer ensinar um aluno talentoso? É como você, só passando o tempo todos os dias. E assim os dois começaram a discutir ferozmente. Felizmente, ainda havia professores calmos aqui que podiam discutir as coisas normalmente. No final, eles acreditaram que o nível 7 era o mais adequado. E após a consideração do diretor, ele também concordou com a opinião deles. O diretor disse: A propósito, acho que não expliquei o sistema de classe da nossa escola. Deixe-me explicar. Os níveis 10 a 8 são classes básicas, focadas no desenvolvimento dos reinos mentais das crianças por meio de educação para superdotados. Os níveis 7 a 4 são classes avançadas, ensinando formalmente conhecimento sobre como operar reinos mentais. Os níveis 3 a 1 formar a turma de graduação, enfrentando treinamento cruel voltado para cultivar magos profissionais. A partir de hoje, Rona usará o distintivo de nível 7, começando do currículo de nível 7 em nossa escola para iniciar seu caminho mágico. A Academia de Magia de Alpia ocupa uma colina de 75 km, uma escola equivalente ao tamanho de uma vila. Incluindo dormitórios, há mais de 30 edifícios e mais do que 40 campos de treinamento. E Rona finalmente conseguiu chegar a essa academia para começar as aulas. Hoje é o seu primeiro dia de aulas formais. Ele se apresenta na aula, causando aplausos das meninas na classe. Não há como evitar. Rona é simplesmente bonito demais. Ele não consegue manter um perfil baixo, mesmo que queira. A escola termina às 5 horas. O resto é tempo livre. O entusiasmo dos estudantes pelo aprendizado também é alto. Muitos iriam à biblioteca para ler após a escola. Grupos de pesquisa formados por estudantes continuamente inflamam seu entusiasmo pelo aprendizado. Rona não é exceção. Assim que chegou, ele se imergiu nesta atmosfera de aprendizado e não conseguiu se desprender. Embora os cursos de nível 7 sejam complexos para ele, ele consegue acompanhar, porque a base de conhecimento gravada na mente de Rona pode tornar sua compreensão deste mundo mais clara e mais clara. Nesse dia, após terminar as aulas da manhã, a tarde foi dedicada à prática do reino mental. Mas isso o preocupou, porque o horário não especificava um local e ele não saber para onde ir. Ele só conseguiu superar sua timidez e se forçar a cumprimentar um colega. Ele perguntou à garota à sua frente, que tinha mais ou menos a mesma idade, mas ela se assustou com ele. Parece que ela também é uma garota muito tímida. A garotinha lhe disse que o local de prática era o segundo campo de treinamento abrangente e informou que hoje era o dia para o treinamento integrado das aulas avançadas. O que significa treinamento integrado da classe avançada? Significa que todos os alunos da classe avançada irão coletivamente para o segundo campo de treinamento abrangente e aquela sombra da infância definitivamente vir aqui para relatar. Isso também significa que há uma grande possibilidade de ele encontrá-la, e Amy é absolutamente a pessoa que ele menos quer encontrar na sua vida. Treinamento abrangente 2 vezes por semana. Dessa forma, há 90% de chance de ele encontrá-la, então ele quer manter um perfil discreto e não chamar atenção, depois espera que a Amy avance rapidamente para a turma de formatura para que ele pode escapar. Esta é a professora especialista em reino mental para turmas avançadas, Mitra, uma reconhecida maga de 6ª categoria. Como os professores normais, ela começou a dar boas-vindas ao novo aluno. Rona instantaneamente sentiu olhares de todas as direções. O pior é que a professora pediu que ele se levantasse e cumprimentasse todo mundo. Isso não é morrer de vergonha em público? Agora ele teme ser reconhecido por Amy, mas não há escolha. Nessa situação, ele só pode enfrentar e se apresentar. Ele só conseguia pensar em fazer uma apresentação simples, esperando que Amy não o descobrisse. Talvez ele agora preferisse urinar no meio da rua com espectadores do que ser observado assim. Isso é chamado de o céu não cumprir os desejos de alguém. As coisas que você menos quer que aconteçam são as mais prováveis de ocorrer. A garota reconheceu Rona de imediato, começou a falar animadamente e disse a Amy para olhar, mas Amy não estava interessada. Ela nem sequer tinha ouvido esse nome. Nesse momento, ela sentiu como se já tivesse visto Rona antes. Ela começou a procurar em seu armazenamento de memórias. Isso causou diretamente problemas. Nos seus olhos vermelhos, ela se lembrou daquelas memórias que fizeram seu estado mental explodir. Em sua consciência subjetiva, ela foi uma vez lançada para o céu por uma terrível magia de vento em sua infância. Se ela não tivesse ativado sua estrutura, provavelmente teria morrido naquele momento, e o autor daquele desastre era apenas uma criança. Ela não sabia o nome do garoto, mas aquele rosto era algo que ela provavelmente nunca esqueceria, nem mesmo na morte. Sim, ela se lembrou. Este novo estudante era aquela criança de anos atrás. Isso mesmo. Olhos vermelhos são uma habilidade única da família Camis, aclamada como uma linhagem de sangue genial. Com essa habilidade, eles podem registrar perfeitamente seu estado mais perfeito em momentos específicos. Sim, estado. Não apenas memória
memória, mas todo o feedback, incluindo o corpo. Essa habilidade faz com que eles existam como gênios. Todo aprendizado se torna insignificante. E Amy, como filha da família Carmes, naturalmente herdou essa habilidade única, então começou a se sentir entediada com tudo desde jovem. Ela acreditava que mesmo sem sua família, poderia conquistar tudo isso porque era um gênio. Além disso, os pensamentos dessas pessoas inferiores eram muito simples o suficiente para ela controlar a vontade. Portanto, sua versão imatura passou toda a infância fazendo o que queria, até o dia em que conheceu Rona, o que foi simplesmente um desastre. Essa pessoa é a única existência que tornou sua infância infeliz. E agora ele apareceu de repente na sua frente. Esse destino estranho a deixou com raiva. Além da razão, ela inadvertidamente xingou, e esse estado criou um contraste extremo com sua imagem habitual, o que assustou seus amigos. Ela fez um grande esforço para suavizar, fechar a situação. Claro, isso também a deixou mais chateada. Nada de bom acontece quando ela vê Rona, e agora ela tem que passar tempo na mesma escola com Rona? Quanto mais pensava nisso, mais desabava. Não, é terrível, muito terrível. Isso quase fez seus pelos se arrepiarem. Mas qual foi o problema mais importante? Amy cresceu. Ela sabe que as tolices que fez na infância eram realmente embaraçoso. Ela até tentou resolver todas aquelas pessoas e eventos, mas não conseguiu encontrar essa criança cujo nome ela nem sabia na época, por mais que tentasse. E naquela época, por causa de sua escorregadela de língua, aquelas pessoas inferiores pensaram que ela queria tirar a roupa da Rona. E se na vida futura Rona conhecer outras pessoas, e então, ao conversar com elas, contar sobre como ela andava com um bando de delinquentes? A coisa mais aterrorizante é, se ele contar aos outros que ela uma vez tentou tirar a roupa dele, ela não precisaria ficar nesta escola. Mas, não, de forma alguma. Esta é uma coisa que ela absolutamente não pode tolerar. Ela deve encontrar uma maneira de impedir isso. No mesmo momento, Rona sentiu um arrepio percorrer ele. O curso prático de treinamento de domínio mental estava prestes a começar, o professor caminhou lentamente em direção ao centro do grande campo de magia, círculo no salão. Então ela ativou diretamente seu domínio mental dentro do círculo mágico, e sob seu aprimoramento, o domínio mental, normalmente visível apenas para ela, foi exibido em sua totalidade para que todos pudessem ver. Este era o encanto deste círculo mágico, projeção de imagem. Agora, o domínio mental da professora tinha um diâmetro de cerca de 10 metros, e esta aula era para ensinar a todos como usar domínios mentais. Em seguida, ela instalou os dedos. Um alvo mágico apareceu a 20 metros de distância. Em seguida, ela usaria magia de fogo dentro do domínio mental esférico de apenas 10 metros de diâmetro para atacar o alvo mágico a 20 metros de distância. Isso deixou Rona tão empolgado que ele quase gritou alto. Depois de esperar tantos anos, ele finalmente podia ver magia novamente. Energia mágica começou a tomar a forma de chamas, gradualmente se juntando acima, a ponta dos dedos de Mitra. Então ela tocou levemente o dedo. Uma bola de fogo que tinha acabado de se formar disparou imediatamente. Mas assim que a bola de fogo chegou à borda do domínio mental, ela de repente apagou. Nem sequer tocou o alvo mágico. Então a bola de fogo se dispersou na borda do domínio. Isso mesmo. Como todos podem ver, a magia não pode ultrapassar o alcance limitado de um domínio mental. Mas se você ajustar a forma da sua domínio mental dessa forma, você pode aumentar diretamente o alcance e atingir ataques de longo alcance. Isso fez os estudantes gritarem de empolgação. Foi simplesmente incrível. Mudar a forma realmente estendeu o alcance. Mas havia um problema fatal. Mudar a forma do domínio mental consumia mais poder espiritual. Mudar constantemente as formas durante combates com limite de tempo seria uma abordagem altamente ineficiente. Então, após pesquisa contínua, 4 novos modos foram desenvolvidos para domínios mentais: tipo defensivo, tipo ofensivo, tipo cruzado e tipo desvio. Esses eram conhecidos entre os magos como as 4 formas de domínios mentais. O tipo defensivo era basicamente em forma de cubo. Isso garantia que o domínio mental não seria facilmente quebrado. Quanto mais faces um cubo tinha, mais forte era a sua defesa. O próximo tipo era o tipo ofensivo orientado para ataque, que tornava mais fácil direcionar e atingir objetivos. O tipo cruzado podia realizar ataques de ultra longo alcance, mas tinha dificuldades em atingir alvos que se moviam rapidamente. Então aumentar a velocidade de rotação do domínio mental era fundamental para o domínio mental do tipo cruzado. Rona pensou que com esse modo, até mesmo um domínio mental com apenas 10 metros de diâmetro poderia ser usado em combate. Finalmente o professor começou a demonstrar o tipo de desvio, uma forma que até mesmo alunos do 5º ano tinham dificuldade em completar. Neste momento, alguém no fundo perguntou se ter sucesso com esta forma permitiria avançar de ano. Assim que as palavras foram ditas, Mitra ativou uma esfera, domínio mental. Mas este não era um domínio mental normal. Este domínio mental esférico, na verdade, começou a se separar lentamente de seu corpo. Um domínio mental foi ativado usando o espírito do mago como seu núcleo. Era uma forma de pensamento do mago. E agora, seu comportamento era equivalente a deixar seus pensamentos saírem de seu corpo. Era realmente possível que os pensamentos deixassem o corpo? Se isso fosse verdade, então o que exatamente estava no centro daquele domínio mental? Após Mitra retrair seu domínio mental, ela fez algo ainda mais... declaração surpreendente. Este modo de domínio mental tinha movimento ilimitado e podia até ser movido para a posição de um alvo para magia instantânea. Sua vantagem era um alcance de atividade ilimitado. Todos ficariam decepcionados se não houvesse uma demonstração na primeira aula. A pessoa que liderou as tabelas de testes de velocidade com a cruz, Forma. Antes de terminar de falar, a multidão explodiu em excitação. Rona foi surpreendida pela repentina explosão de aplausos. Sim, a pessoa a que Mitra se referia era Amy e suas amigas também estavam todas animadas, mas o estado de Amy naquele momento era idêntico ao de Rona. Ela realmente não queria ser o centro das atenções agora, mas tinha que seguir em frente. A vantagem do domínio mental em forma de cruz era o alcance extremamente longo. Sua desvantagem era a dificuldade em lidar com alvos em movimento rápido e vários alvos, mas os domínios mentais podiam se mover rapidamente. Então, enquanto o poder espiritual do mágico pudesse acompanhar, essa desvantagem desapareceria. Isso poderia transformar diretamente um mágico em um artista
artilharia de longo alcance não limitada pela distância. Rona estava novamente perplexo, embora ele não soubesse como alcançar esse nível, mas até mesmo um leigo podia ver que era uma técnica perfeita. Não era apenas sobre velocidade, era alcançar precisão perfeita sendo rápido. E além disso, Amy claramente tinha energia de sobra. Isso deixou Rona ainda mais confuso. Por que alguém tão excelente estaria saindo com aqueles delinquentes? A demonstração terminou, levando apenas cerca de 20 segundos. Amy começou a descer do palco, mas ela acidentalmente não conseguiu resistir ao olhar para Rona. Com apenas aquele olhar, seus olhos se encontraram. Isso também surpreendeu todos os alunos. Eles não podiam acreditar que a Amy, sempre tão fria, tinha acabado de olhar para um calouro completamente contrário à sua aparência calma. Naquele momento, Amy lamentou profundamente. Ela não conseguiu resistir e olhou para ele acidentalmente. Mas por causa desse único olhar, agora ambas as partes puderam confirmar que a pessoa do outro lado, definitivamente, ainda se lembrava daquele incidente. Após a demonstração, foi a vez de cada classe praticar. Os alunos desceram das arquibancadas para o centro do salão e o professor sugeriu que os alunos do 7º ano começassem com um tipo defensivo, porque estabelecer uma base sólida ajudaria na transformação e controle de domínios mentais. Rona começou a resumir o conhecimento que tinha acabado de absorver. Primeiro, ele precisava completar a construção do domínio mental do tipo defensivo. O primeiro passo era comprimir o domínio mental, fazendo como um edifício. Em seguida, ele precisava forjar a estrutura do domínio sobre essa base para evitar que o edifício desmoronasse. Se formada corretamente na teoria, isso se tornaria uma fortaleza armada. Se sua teoria estivesse correta, construir um domínio mental do tipo defensivo não seria difícil, mas havia um problema. Se ele não conseguisse ver, não poderia confirmar sua teoria. Então Rona concentrou sua atenção no círculo mágico de projeção de imagem. No campo, para completar sua prática teórica sem pensar muito, ele pediu à professora para emprestar a área de projeção de imagens. Mas para um calouro querer usar a área de projeção de imagens, isso naturalmente fez a professora hesitar. Felizmente, a professora queria que seus alunos tivessem sucesso. Assim, após alguma hesitação, ela concordou. Como esperado, a aparição de Rona na plataforma imediatamente chamou a atenção de todos os alunos. Amy ficou assustada. O que poderia fazer um calouro do 7º ano? Caminhar em direção ao círculo mágico, um momento depois, a área de projeção de imagem estava cercada por pessoas. Todos os estudantes deixaram seus exercícios e se reuniram ao redor. Todos aguardavam ansiosamente o que este calouro do 7º ano alcançaria em sua primeira tentativa. Rona sabia que isso atrairia atenção, mas para aprender, ele não poderia se preocupar demais com os olhares dos outros. Domínio mental, ativar. O domínio mental projetado instantaneamente cobriu metade da área de projeção. Isso assustou os estudantes ao redor, porque o diâmetro de seu domínio mental era incrivelmente grande. Rona finalmente viu seu domínio mental com seus próprios olhos. Agora, ele poderia começar a implementar sua teoria, mas o domínio mental não parava de se expandir. Já estava 18 metros e ainda se estendendo rapidamente para fora. Ele tentou freneticamente parar o domínio mental de se espalhar. Com grande esforço, ele conseguiu parar o diâmetro em 20 metros. Mas isso foi suficiente para fazer a multidão ficar boquiaberta. O diâmetro médio para alunos do 7º ano era apenas 13 metros. Isso levantou uma nova questão entre todos. Não se tornaria um domínio mental expandido tão grande e tão fino quanto o papel devido à densidade diminuída? Por que o domínio mental de Rona ainda parecia tão espesso? Rona finalmente parou o domínio mental e agora era hora de tentar transformar sua forma. Mas então, algo deu errado. Antes que ele pudesse forçar a estrutura, todo o domínio mental começou a mostrar sinais de colapso. Rona começou a entrar em pânico. Normalmente o colapso não ocorreria tão facilmente, mas às vezes um observador externo vê mais claramente. Amy não conseguia entender por que sua primeira tentativa de transformação estava indo tão bem. Rona ainda estava imerso em sua teoria, pensando: foi porque ele ficou assustado com o efeito visual? O que foi? Era diferente estar fora da área da imagem e dentro dela? Havia uma resposta. Ao assistir Mitra demonstrar o domínio mental de fora, ela fez parecer muito fácil, fazendo-o pensar que não era difícil, mas manter deliberadamente um domínio mental em um certo tamanho consumia muita energia espiritual. Com essa realização, isso faz sentido, já que o colapso ocorreu porque ele controlou o domínio mental pequeno demais. Ele também poderia deixar o domínio mental expandir para seu tamanho usual para manter o equilíbrio. No segundo seguinte, o domínio mental começou a se expandir novamente, entre as exclamações da multidão. O alcance estava prestes a cobrir toda a área de projeção, e ainda não havia terminado. A expansão de Rona continuou. Quando o diâmetro exibido saltou para 28 metros, a multidão não estava apenas surpresa, mas passou da surpresa para o espanto. Agora, toda a área de projeção estava coberta pelo domínio mental. Todos olhavam para essa esfera azul monstruosa, sem saber o que dizer. O valor da área de exibição parou em 41 metros. Agora, todo o domínio mental havia se expandido para seu diâmetro habitual, com uma casca sólida sem sinais de colapso. O próximo passo era adicionar uma estrutura a essa casca, e Rona concentrou-se completamente para atender a todas as superfícies simultaneamente. Em um instante, a esfera inteira mudou diretamente para uma forma de diamante. Começou a se comprimir para dentro e a casca do domínio transformou-se em uma escultura de gelo gigante com espinhos. Logo, Rona completou toda a construção da estrutura sob o olhar de todos. A multidão explodiu em aplausos. Um calouro do 7º ano havia concluído a construção de um domínio mental do tipo defensivo, e era um domínio mental tão espesso quanto uma armadura. Rona mediu sua prática teórica concluída em meio a rodadas de aplausos. Ele se sentia como se estivesse dentro de uma pedra preciosa, repleto de uma sensação de segurança que nunca havia experimentado antes. O professor ficou atônito, reconhecendo imediatamente que se tratava de um prodígio, em tipo defensivo. Treinamento com um talento aterrorizante. Claro, alguns ficaram surpresos e outros empolgados, e alguns como... Amy estava perdida. Naquele momento, ela realmente não sabia como descrever seus sentimentos. Todos tinham visto o talento que Rona demonstrou. Um aluno com tal talento definitivamente iria revolucionar todos os preconceitos na escola, então sua influência se tornaria mais forte. Isso era muito perigoso, mas ela não podia simplesmente correr e matá-lo. Ela precisava mudar de tática. Ela tinha que se aproximar de Rona silenciosamente, então encontrar uma maneira de matá-lo. Ao olhar para Rona, o professor estava ainda mais espantado. Ele parecia um pequeno monstro que havia praticado nas montanhas remotas por metade de sua vida, e de repente emergiu, vendo-os. Ao se aproximar da professora, Rona perguntou confuso se reduzir a escala do domínio teria algum impacto. A professora respondeu que reduzir a escala aumentaria a
a densidade do domínio. Essa densidade já era suficiente para suportar ataques físicos e até tinha alguma resistência contra ataques mágicos que poderiam produzir efeitos mentais. Após absorver a orientação do professor, Rona desativou seu domínio e só então percebeu algo embaraçoso. Ele estava cercado por pessoas, com estudantes mais velhos torcendo por ele. A natureza tímida de Rona não conseguia lidar com a situação. Ele não ousou levantar a cabeça e saiu de fininho. Olhando para Rona, o professor o elogiou sinceramente. Rona tinha se tornado famoso, mas os olhares dirigidos a ele não eram apenas de admiração. Havia também emoções como beligerância, competição e comparação, ou admiração, aspiração e afeto, além de inveja maliciosa, desdém e descontentamento, até mesmo hostilidade potencial. Mais importante, havia aqueles olhares terríveis escondidos nas sombras. Estes eram inevitáveis uma vez que alguém ganhasse certa reputação. O tempo avançou para o dia seguinte. Ela caminhou em direção à sala de aula, abrindo a porta da sala de aula. Assim que ela entrou, os alunos ficaram animados, e ela estava olhando fixamente para Rona desde o início. Rona imediatamente reconheceu quem ela era. Ela era a examinadora principal que havia deixado uma forte impressão em Rona durante o exame de admissão. Olhe por cena. Ela era a professora responsável pela turma do 5º ano, mas agora ela tinha vindo para ensinar a turma do 7º ano. Classe. Qual era a razão? Sim, ela havia vindo por causa de Rona, acreditando que devia ajudá-lo a avançar rapidamente para trazê-lo sob sua asa. Rona de repente sentiu frio, porque claramente sentiu o olhar de Ollie, sentindo um arrepio na espinha. O estilo de ensino de Ollie era direto. Ela pulou o processo de cumprimentos, com um aceno de mão, foi direto ao ponto dizendo: "Alguém pode explicar o princípio desta magia? Além disso, o que é ar frio e o que é resfriamento?" Um aluno tremeu e disse: "Professora, está muito frio." Ollie disse: "Sentir frio significa que você está sem energia. Não existe energia fria neste mundo. A temperatura pode aumentar infinitamente, mas não pode diminuir infinitamente. Quando a energia atinge o limiar zero, é chamado de absoluto, 0.00. Em temperatura normal, apenas retirando um pouco de energia, criam-se esses cristais de gelo muito comuns. O que acontece se os dividirmos em partículas e criarmos convecção? A resposta é que isso cria aquela temperatura letal de antes. Então, como os magos absorvem energia e como os magos lançam magia sem quaisquer dispositivos ou ferramentas? Magos dentro de domínios mentais podem governar o mundo. Essa afirmação não era um exagero. Embora fosse apenas um espaço local, poderia torná-los seres divinos. Dentro do domínio, os magos poderiam utilizar completamente seus 5 sentidos. Eles podiam tocar luz, ver cheiros e até mesmo cheirar texturas. Por causa dessas percepções especiais, os magos ganharam a habilidade de controlar fenômenos. Mas nem todos os magos com domínios podiam usar magia. Para lançar magia, os magos precisavam atender a 2 condições: onisciência e onipotência. Nenhuma das duas podia faltar. Se alguém tivesse onipotência sem conhecimento, ainda assim não poderia usar magia. Era por isso que os magos, apesar de suas excelentes habilidades perceptivas, ainda precisavam estudar o mundo como estudiosos. Após ouvir as palavras do professor, Rona entendeu. Era porque ele não tinha o conceito de onisciência que não conseguia usar magia. Ollie continuou: "Todos vocês aprenderão várias disciplinas no futuro, e domínios mentais são metade da batalha na magia. Sem estudar diligentemente, vocês não podem se tornar magos excepcionais. Então, agora começaremos formalmente a ensinar o básico de química." Nesse momento, os olhos de Rona brilharam novamente, porque ele viu esperança. Ele definitivamente se tornaria um mago. A lição do professor passou rapidamente e num piscar de olhos já era anoitecer. O entusiasmo dos alunos pelo aprendizado não diminuía, e eles ainda iam juntos à biblioteca para continuar estudando. Mesmo enquanto comiam, eles ainda discutiam tópicos de pesquisa teórica. Todos estavam acostumados a escolher entre a biblioteca e o clube de pesquisa, para atividades após a aula. Rona não era exceção. Ele passava todos os dias na biblioteca, mas devido aos estudos intensos, seu corpo ficava cada vez mais cansado. Mas seu coração estava imensamente satisfeito, sentindo-se até relaxado e alegre, pois seu sonho estava gradualmente se tornando realidade. Ele não podia deixar de se perguntar se alguém havia criado magia para eliminar a necessidade de dormir, porque isso definitivamente o faria sentir-se mais relaxado. Eufórico. Ele parecia realmente estar flutuando. Não era que ele estava flutuando, ele estava sendo levantado por alguém. Rona foi carregado diretamente para a floresta na montanha de trás por uma pessoa de preto e foi jogado no chão sem cerimônia. A queda doeu muito, trazendo lágrimas aos seus olhos. A pessoa de preto olhou furtivamente ao redor. Depois de confirmar que ninguém estava lá, ela removeu a máscara diretamente. Vendo a identidade da pessoa de preto, Rona entrou em pânico. Com aquele cabelo vermelho esvoaçante, quem mais poderia ser? Quem o levou até a montanha de trás foi a nobre dama, Amy. Amy disse: "Você realmente se lembra de quem eu sou?" Assim que terminou de falar, para sua surpresa, Amy imediatamente lançou magia de fogo. Ela disse: "Eu deveria simplesmente matá-lo aqui." Vamos ver o que Amy realmente estava pensando naquela hora. Quando Rona foi imobilizado e espancado por aqueles valentões, foi na verdade Amy quem interveio para pará-los. Inicialmente, ela queria que Rona fosse para casa, mas não conseguiu resistir. Ela queria ver o rosto delicado e manchado de lágrimas de Rona um pouco mais, então ela não deixou Rona sair imediatamente. E agora, olhando para aquele rosto novamente, ela hesitou. Além disso, sob o olhar de Rona, ela retirou as chamas da mão, porque sua tentativa de assustar Rona não o assustou nem um pouco, e Rona já tinha percebido seu pequeno esquema. Rona disse: "Como eu poderia esquecer quando os valentões arrancaram minhas roupas?" Amy se sentiu culpada. Gaguejando, ela disse: "Cale a boca, como você se lembra tão claramente?" "Isso não está certo, as coisas não foram assim. Você está interpretando mal aquele incidente do passado. Eu não sou esse tipo de mulher leviana. A tarefa de despedir foi por conta dos valentões. Eu nunca..." Deu tal ordem. Não, embora eu tenha dito o que queria ver na época. "De qualquer forma, não foi assim. Inicialmente, eu não tinha interesse nenhum em homens." Essas palavras confundiram Rona. Ela o trouxe para essa pequena floresta apenas para falar sobre isso? Amy disse: "Claro que não." Ela pensou: "Ai meu Deus, estou sendo estúpida? Por que estou explicando isso aqui?" Olhando para a confusa Amy, ele entendeu. Amy tinha medo que ele espalhasse boatos, então ela fez isso. Ele se levantou, sacudiu a poeira de si mesmo e disse: "O que aconteceu não pode ser desfeito, mas não sou tão mesquinho." Apenas um pedido de desculpas da Amy seria: "Tudo bem." Amy pensou: "Uma desculpa?" Não, ele está falando de forma tão justa. Ele está tentando confundir a outra parte para tomar a posição moral. Usando essas táticas comigo, ele está me menosprezando. Ela disse: "Você é apenas um plebeu. Por que eu deveria me desculpar com você? O que ganharia ao me desculpar?"
Após ouvir essas palavras, Rona ficou com raiva, acreditando que uma desculpa era apenas o mínimo de cortesia para alguém que havia sido ferido. Ele nunca esperou que Amy não pudesse até mesmo fazer isso, ela disse. O que eu quero dizer é, mesmo que eu peça desculpas, não posso acreditar que você não vai espalhar essa história depois de aceitar meu pedido de desculpas. Ela pensou, se eu me desculpar tão casualmente, não seria admitir que tudo o que fiz foi verdade? Amy disse, você realmente fala de forma tão justa. Pessoas como você provavelmente acham difícil sobreviver na magia. Escola. Rona não caiu na provocação de Amy, zombando internamente dos pequenos esquemas dela. Amy continuou, você sabe o que é mais aterrorizante nessa escola? São os veteranos. Se os veteranos tiverem uma má impressão de você, não apenas os alunos mais velhos, até seus colegas de classe se tornarão seus inimigos. Claro, e se as pessoas descobrirem que você é uma plebeia, provavelmente terá que desistir. Rona ficou chocada com essas palavras. Os eventos que ocorreram na casa de Ian devido à classe social ainda estavam frescos em sua mente. Ele perguntou se Amy estava preocupada com rumores. Se espalharam e, portanto, queria que ele desistisse. Amy disse, não, só preciso confirmar se você é alguém em quem posso confiar. Vamos fazer o seguinte, traga-me café todos os dias e vou ver como você faz tarefas para determinar se é confiável. Para um plebeu chegar tão longe é bastante difícil. Seria triste se você tivesse que desistir, não é? Agora realmente não havia solução. Nesse mundo, essas ameaças eram mortais, então Rona se rendeu e concordou com a exigência de Amy de trazer-lhe café. Amy disse, sua cabecinha é bastante esperta. Se você se comportar corretamente, acredito que tem um futuro promissor. Mas se ousar contar a um professor, então morreremos juntos. Depois de falar, Amy voou embora, deixando Rona sozinho. Perplexo ao vento, ele não tinha escolha. Embora tal comportamento o deixasse desconfortável, ele só podia aceitá-lo. Pensando nisso, sua dor de cabeça piorou. Trazer café, como começar, já era um problema. No dia seguinte, fora da primeira biblioteca da Academia de Magia, todos os alunos ficaram chocados. Todos ficaram surpresos com essa visão incrível, porque Rona realmente caminhou todo o caminho carregando café. Então, sob o olhar surpreso de todos, ele levantou o café e entregou-o respeitosamente a Amy. E qual foi a reação de Amy? Alegria secreta, ela estava radiante por dentro. Ai meu Deus, tanto derramou. Sua amiga perguntou, vamos só embora assim? Amy disse, o que mais? Precisamos correr e estudar. Quando bebê, a pequena Rona foi encontrada por um caçador em um estábulo no campo. O casal de caçadores sem filhos aceitou de bom grado esse presente do céu. 12 anos depois, a pequena Rona, crescido. Por acaso, ele chegou fora dos muros de uma nobre academia de magia, ouvindo furtivamente conhecimentos sobre magia. O diretor sentiu a pequena Rona ouvindo atrás do muro, mas em vez de ficar bravo, ele convidou a pequena Rona para uma conversa. A pequena Rona hesitou por um momento. Por causa de sua sede de conhecimento, esse muro deve ser escalado, mas as roupas da pequena Rona estavam extremamente simples, causando surpresa entre todos dentro da escola, porque este era um mundo com um sistema de classes sociais cruel. Até as crianças tinham uma compreensão clara da hierarquia social. Como plebeu, o pequeno Rona era desprezado por um grupo de nobres. Crianças. Felizmente, o diretor não era tão snob e aceitou o status de plebeu de Rona. Vendo isso, o pequeno Rona disse diretamente, quero ver o que é a magia de verdade, pois ele só tinha lido sobre isso em livros, mas nunca tinha visto com seus próprios olhos. As crianças nobres começaram a discutir novamente, acreditando que um plebeu não poderia entender livros. A pequena Rona se curvou e implorou, qualquer tipo de magia serve, por favor, eu imploro. Vendo isso, o diretor riu e assinou com seu mão. De repente, uma brisa suave varreu a área. Num instante, transformou-se em um vendaval uivante, levando imediatamente a pequena Rona e todas as crianças para o céu. Ao contrário das crianças encantadas, a pequena Rona estava apavorada. Eles estavam a uma altura de mais de 30 andares, mas de repente, todas as crianças perderam a proteção do espírito do vento e caíram direto de volta para onde tinham começado. O pequeno Rona ficou tão assustado que quase se molhou. Lágrimas escorriam de seus olhos, mas ele permaneceu flutuando no ar, sem cair no chão, fazendo as crianças ao redor caírem na gargalhada. O diretor ficou satisfeito com a demonstração de sua magia de vento. A curiosidade tomou conta do pequeno, o medo de Rona. O que exatamente era magia? Mas ao ver a expressão de Rona, o diretor o provocou ao não dar a resposta. Isso frustrou o pequeno Rona, que gritou, por favor, diga-me a verdade. As crianças ao redor ficaram chocadas com sua grosseria. Até o rosto do diretor de repente escureceu. Mas ao ver a expressão teimosa do pequeno Rona, o diretor forneceu uma resposta. A magia é uma ação que transcende o senso comum. É um método espiritual de explorar. Verdade. O pequeno Rona fez uma pergunta em resposta. Então a magia é algo que se aproxima da verdade? O diretor riu surpreso. Está escrito em livros? Não, essas são características comuns que descobri em livros. Essa conversa confundiu as crianças, mas o diretor ficou bastante satisfeito. O pequeno Rona perguntou, como posso aprender magia? O diretor pensou, que criança inteligente. Está tentando pesquisar magia de forma independente através de informações coletadas com precisão. Será que essa criança realmente acredita que pode conseguir isso? Mas que pena, ele é apenas um plebeu. O diretor virou-se e disse, Xiaoya, ative seu reino espiritual. Xiaoya respondeu, sem problema, diretor. Reportando o diretor, ativei meu reino espiritual. O diretor disse, agora me diga quantas moedas eu tenho na mão. Xiaoya respondeu, 6. A resposta de Xiaoya foi precisa. Havia de fato 6 moedas. Quando os magos se concentram, seus espíritos se tornam extremamente sensíveis. Sensíveis o suficiente para perceber tudo ao seu redor. Por exemplo, sem abrir os olhos, Xiaoya sabia que agora restavam 3 moedas. Qualquer mago que possa entrar no reino pode controlar esse fenômeno. Esta é a espiritualidade extremamente sensível, reino. A pequena Rona ficou completamente perplexa com a cena. Primeiro você deve perceber a sua própria existência, depois apagá-la. Se conseguir fazer isso, abrirá um mundo completamente diferente de antes. O pequeno Rona perguntou, mas se você não pode perceber a si mesmo, não pode se apagar, certo? O diretor ficou surpreso com essa resposta e disse, você gostaria de tentar aqui? O pequeno Rona fechou os olhos imediatamente. Ele começou a sentir sua própria existência. É o cérebro? Não, isso é apenas um órgão do corpo, mas todos os sentidos e percepções não podem ser separados do conceito de cérebro, então ele não deveria defini-lo. Em vez disso, ele deveria senti-lo e então apagar tudo o que sente. Um por um, finalmente deixando que tudo permanecesse apenas como uma existência espiritual. O pequeno Rona abriu os olhos lentamente. O diretor perguntou, como você está? Sentiu alguma coisa?
As pupilas do pequeno Rona se dilataram enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Ele estava com medo porque ouviu todos os sons ao seu redor. O diretor acariciou a cabeça do pequeno Rona, depois levou as outras crianças de volta à escola. O diretor pensou, ele é realmente uma criança talentosa. Não seria exagero chamá-lo de gênio. Se ele fosse uma criança nobre que recebeu treinamento desde jovem, suas conquistas certamente seriam extraordinário. Que pena, há muitas crianças talentosas neste mundo. O pequeno Rona não demorou, mas depois de subir de novo o muro, ficou parado, ofegante, porque para ele, isso foi uma experiência iluminadora em seu caminho para a magia. Ele adquiriu uma experiência sem precedentes ouvindo sons de todo o mundo. Sua consciência parecia estar dividida em incontáveis pedaços espalhados pelo mundo de vários ângulos. Se descrevesse com suas próprias palavras, seria: eu sou este mundo. Esse sentimento magnífico e vasto o fez tremer. Embora tenha durado apenas um momento, ele deixou seu corpo físico. Naquele momento, ele se tornou este mundo infinitamente vasto. Infelizmente, ele acidentalmente esbarrou em alguém. Isso foi muito ruim, porque o pequeno Rona não esbarrou em uma boa pessoa. Ele foi agarrado e levantado. A outra pessoa disse: pequena criatura, já que esbarrou em alguém, deve pagar uma compensação, certo? Onde estão seus pais? Esta foi a primeira vez na vida de Rona que ele enfrentou intimidação. Felizmente, uma voz de intervenção veio de perto. Uma garota nobre de cabelos vermelhos, chamada Amy, emergiu da multidão. Neste mundo com divisões cruéis de classes sociais, os nobres eram seres supremos. O pequeno Rona rapidamente explicou que era um mal-entendido, mas foi diretamente atingido por um soco. Isso o deixou se contorcendo de dor no chão. A aparição da garota não melhorou a situação. Pelo contrário, tornou esses agressores ainda mais violentos. Eles o chutaram repetidamente, mas brutalmente. Amy se aproximou e apenas observou silenciosamente o pequeno Rona. Amy não tinha aparecido para resgatar o pequeno Rona, e suas próximas palavras fizeram com que o pequeno Rona, tremendo ainda mais: há mais alguma coisa divertida que possamos fazer? Vozes próximas discutiam como vender o pequeno Rona como escravo. Pequeno Rona não era idiota. Ele entendeu o que isso significava. Amy ponderou e disse: se vamos vendê-lo como escravo, ele precisa ser impecável para ter valor, certo? Não deveríamos verificar primeiro se ele tem algum defeito. Ao ouvir isso, a multidão se agitou, rindo e gritando sobre fazer uma revisão completa no Rona. Se ele não cooperasse, eles continuariam a usar. Violência. Vendo isso, o rosto de Amy ficou vermelho, porque ela só queria examinar o rosto de Rona mais de perto. Na verdade, ela só queria se divertir um pouco antes de liberar o pequeno Rona. Mas dessa vez, as coisas pareciam ter ido longe demais, porque o pequeno Rona agora parecia mentalmente instável. De fato, o estado mental do pequeno Rona não estava mais normal. Em seu mundo, tudo tinha sido desacelerado inúmeras vezes. Esta desaceleração era tão extrema que ele podia até ver os pelos das moscas que passavam. O medo extremo o levou instintivamente a ativar seu reino espiritual novamente. E neste reino espiritual, sua consciência foi atraída para uma luz atrás dele. Essa luz levou sua consciência de volta à academia de magia. Ele viu o momento em que o grande mago realizou magia do vento, mas isso, dessa vez foi diferente, porque ele viu claramente os espíritos do vento dançando nas mãos do grande mago. Então essa memória se transformou em um feixe de luz e entrou diretamente em sua mente. Isso paralisou instantaneamente seu espírito. Todo o seu corpo ficou como uma marionete. Amy percebeu que algo estava errado e estava prestes a falar, mas foi já tarde demais. Um vendaval surgiu debaixo de Rona, e todos que estavam perto dele foram pegos nele. Em apenas um instante, uma zona de vácuo apareceu ao redor. Então, para onde foram as pessoas ao redor? A resposta estava no céu. O pequeno Rona subitamente recobrou a consciência. Enquanto isso, as pessoas no céu caíram de volta, todas colidindo duramente bem na frente dele. Isso o mergulhou novamente no medo. Como ele poderia ter visto uma cena tão horrenda? Cair de uma altura de dezenas de metros em um chão de concreto não era brincadeira. Amy correu em direção ao pequeno Rona e o questionou: quem exatamente é você? Você é claramente apenas um plebeu. Como pode usar magia? Antes que Rona pudesse reagir, pessoas na rua foram atraídas pela agitação. Vendo isso, Amy se agachou sem hesitar, reuniu forças e então desapareceu instantaneamente da vista de Rona. Mas o pequeno Rona não conseguia saltar tão alto. Ele entendia claramente que causou um grande problema e não havia como ele explicar o que havia acontecido nessa situação. O único pensamento em sua mente agora era: preciso encontrar o papai rapidamente. Além disso, este mundo é verdadeiramente cruel. Quando o sol se pôs na família nobre de primeira classe Calmos, o chefe da família Calmos perguntou à sua filha se ela havia faltado à aula novamente. A garota respondeu: já aprendi tudo o que há para aprender e além disso, não é nada divertido. Depois de falar, ela subiu as escadas furiosa. O chefe da família murmurou: mesmo que você seja um gênio, você não deveria ser. Descuidado, o que você faria se alguém te apunhalasse pelas costas? Esta frase fez Amy parar. Após pensar por um momento, ela disse: pai, eu quero aprender magia. Se você conhece pessoas da academia de magia, por favor me apresente. Em apenas um dia, o Rona de 12 anos de idade havia aberto seu espiritual reino 2 vezes. A primeira vez foi sob a orientação do grande mago. Isso permitiu que ele experimentasse este vasto mundo, mas também o fez tremer imensamente. A segunda vez foi devido a um medo extremo. O instinto o levou a abrir seu reino espiritual novamente, mas dessa vez isso o fez enlouquecer sob um poder mágico selvagem. Após essa experiência perigosa, o menino menor de idade compreendeu os perigos do mundo. O inverno chegou, o vento norte trouxe correntes frias distantes e o pai estava chamando o nome de Rona por toda parte. A mãe respondeu. Rona foi cortar lenha. Isso surpreendeu o pai porque a neve pesada ainda não tinha parado. Ele segurava livros que acabara de coletar para Rona, ansioso para entregá-los a ele. Ele precisava de encontrá-lo rapidamente, porque na primavera, quando ele levou Rona para a cidade, achou que tinha quase o perdido, embora Rona simplesmente tenha dito que se perdeu. A criança chorou tanto que fez seu coração doer com emoções misturadas. Na floresta coberta de neve, uma árvore seca estava ereta, mas estava coberta de marcas de um machado. Em frente a ela, estava uma criança segurando um machado. A criança estava respirando pesadamente, porque desde que usou magia de vento naquele dia, ele nunca mais a usou com sucesso. E como ele a usou inconscientemente, ainda lhe faltava o conhecimento para ativar a magia. No entanto, ele ainda conseguia entrar em um estado extremamente sensível e expandir seu reino espiritual. No reino espiritual, ele podia sentir tudo. Toque, forma, até mesmo o cheiro, ele podia perceber tudo. Ele até descobriu um ponto nessa árvore. Embora ele não entendesse o que era, isso não o impediu de balançar seu machado. Mas esse balanço direcionado ao ponto de luz, de alguma forma fez com que a árvore explodir. A pequena Rona ficou imediatamente animada. Enquanto isso, essa cena chocou o pai de Rona, que estava escondido atrás de uma árvore. Seu filho de 12 anos podia realmente fazer
uma árvore explodir. Mas pensando calmamente, isso não indicava uma coisa. Seu filho era verdadeiramente um gênio. Isso fez com que ele segurasse o livro em suas mãos ainda mais firmemente. O pequeno Rona não sabia que seu pai estava atrás dele. Ele só sabia que nos próximos dias precisaria continuar a treinar a si mesmo e precisava de mais conhecimento. 3 anos depois, uma folha de bordo caiu sobre o ombro do jovem. Esta folha de bordo o despertou. Ele pegou o machado ao seu lado novamente, aproximando-se de uma árvore grande e robusta. Ele levantou o machado e então cortou com força. Com apenas um golpe, a árvore suportou uma dor além do que vida poderia suportar, então caiu direto. O jovem endireitou-se, seus olhos brilhando com uma leve luz azul. Ele havia mantido continuamente seu reino espiritual por 5 horas inteiras, imerso profundamente na natureza. Ele se lembrou do que o diretor havia dito. Se você puder expandir seu reino espiritual, você irá abrir um novo mundo. Aquelas palavras não eram exageradas de forma alguma, eram até muito adequadas. Assim que Rona voltou para a porta de sua casa, ele viu 2 cavalos brancos. Ele entendeu que essa magnífica carruagem dourada indicava que seu dono era ou rico, ou nobre. Quando Rona voltou para casa, achou incrível, porque o dono daquela carruagem estava realmente sentado à mesma mesa que seus pais. O visitante era Temlin, o mordomo adjunto da família Oceon. Rona primeiro se curvou para expressar cortesia, mas o mordomo adjunto colocou a mão em seu ombro. Depois agarrou diretamente seu queixo, como se estivesse examinando um objeto. Depois de girá-lo e examiná-lo completamente, ele começou a falar. Temlin disse: "Você tem uma boa reputação. Embora seja filho de um homem da montanha, você sabe ler. Também é muito filial. Já pensou em trabalhar para a família Oceon? A grandiosa biblioteca da família precisa ser realocados. Mais de 10 mil livros contêm conteúdo que não pode ser vazado por um período de 2 anos. Mais de 10 mil livros precisam ser classificados, apenas eu e vida." Rona sabia muito bem que a biblioteca da família Oceon deve conter conhecimentos avançados necessários para magos. Temlin continuou: "Além disso, escute com atenção, somente sua família sabe sobre isso. Se por qualquer motivo os livros forem vazados, você e sua família morrerão. Este é um trabalho que coloca sua vida em risco. Eu vou te dar um pagamento suficiente. É dinheiro que você dificilmente ganharia em uma vida inteira de caça. Suficiente para o resto da sua vida." Essa declaração claramente estimulou o pai de Rona, que disse: "Não estou ouvindo você por causa do dinheiro. Apenas quero que nosso Rona realize seu sonho." Mas essas palavras obviamente soaram fracas neste contexto. O vice-mordomo riu ao ouvir isso, dizendo que não acreditava que o filho de um plebeu tivesse sonhos ou pudesse superar sua posição. Se não fosse por dinheiro, por que ele imploraria para que empregasse seu filho? O rosto do pai de Rona mudou ao ouvir isso. Ele disse: "Você não disse que o deixaria ler livros na biblioteca?" O vice-mordomo disse: "Claro que ele pode ler. Quero dizer, eu não posso monitorá-lo 24 horas por dia." "Mas você quer que ele realize seu sonho? Você tem mentido para o seu filho assim o tempo todo? É realmente isso?" Na verdade não era. A mãe de Rona tinha ensinado a Rona algumas palavras apenas por diversão, e então Rona, aos 6 anos, começou a aprender sozinho. Olhando para a aparência nobre de Rona e sua mente inteligente, ele se perguntou se Rona poderia ser de sangue nobre. Pensando nisso, ele balançou a cabeça. Como eu poderia pensar isso? Esse é meu filho. E já que ele era filho de um homem das montanhas, não deveria aprender a viver nas montanhas? Mas depois de ver Rona trabalhando em as montanhas, ele de repente foi tomado por remorso, porque ele realmente criou Rona para ser uma criança das montanhas, o que Rona não deveria ter se tornado. Então, quando mais tarde soube que o submordomo precisava de um plebeu alfabetizado, ele se ajoelhou no chão em lágrimas, implorando ao submordomo para contratar seu filho, dizendo que não precisava de dinheiro. Mas se ele soubesse que o submordomo pensava dessa forma, ele definitivamente não teria implorado a ele. Neste momento, o homem desabou e mandou o submordomo sair imediatamente. O submordomo não falou. Ele simplesmente se virou dizendo: "As pessoas hoje em dia ficam irritadas quando..." Exposto, tanto faz. Nesse momento, Rona falou: "Sinto muito, por favor, perdoe a grosseria do meu pai, estou disposto a ir." Essa resposta surpreendeu o pai de Rona e chocou também o mordomo adjunto. O mordomo adjunto perguntou: "Você está sendo sincero? Não estou tentando te assustar, mas se qualquer rumor sobre isso vazar, você perderá sua cabeça." Rona disse: "Tudo bem, por favor, deixe-me ir. Eu definitivamente não vou cometer erros, e se algo acontecer, não vou culpar ninguém." O submordomo disse: "Virei te buscar em uma semana. Você pode mudar de ideia a qualquer momento, mas é melhor pensar bem, porque uma vez que você entra na residência, você não pode sair por 2 anos." O pai quase enlouqueceu dizendo: "Aqueles proprietários só querem alguém para culpar, por que você aceitaria algo assim?" E a resposta de Rona foi incrivelmente simples: "Pai, obrigado por me dar um presente tão grande." O pai imediatamente começou a chorar em lágrimas. Rona realmente entendia tudo. Outros talvez não entendessem, mas ele sim. O pai era verdadeiramente muito, muito bom. Para o sucesso dele, o pai já tinha sacrificado demais. Mesmo neste momento, o pai tinha apenas um pensamento. Ele disse: "Meu bom filho, eu me pergunto se desta vez eu finalmente fui um digno." Pai. Uma semana passou rapidamente e o pai assinou o contrato de confidencialidade, mas foi como assinar um contrato de servidão de 2 anos com sua própria mão. Rona foi levado embora. Na carruagem, ele achou difícil imaginar os sentimentos de seus pais neste momento. Ele expandiu seu reino espiritual. Eles não se veriam por 2 anos completos. Sentiam não apenas relutância, mas também preocupação com a segurança do filho. Apesar de toda a relutância, ele sabia que não podia vacilar porque esta era uma oportunidade única na vida, mas também era uma espada de 2 gumes porque ele devia sobreviver nas fendas entre forças poderosas. Ninguém sabia se ele passaria esses 2 anos em segurança. Na verdade, Rona não teve muita noção de realidade durante toda a jornada, até que a visão ao chegar ao destino o surpreendeu e o tornaram real. Este era um famoso ponto turístico que pertencia exclusivamente à família nobre de 2ª classe Ulsend, chamado Maple Avenue. Como poderia uma criança de uma família das montanhas ter visto uma vista tão magnífica? Essa cena só o faziam sentir como se estivesse abrindo a porta para um novo mundo. Magnífico, grandioso, nobre. Até o brasão da família exalava o cheiro do dinheiro. O mordomo assistente Temlin estava à espera da chegada de Rona. Sem descanso, ele levou Rona diretamente para começar a explicar suas responsabilidades de trabalho. Finalmente, Rona chegou ao lugar com o qual sonhava, a biblioteca Ulsend.
Em seguida, o mordomo assistente moveria os mais de 10 mil livros daqui para a nova biblioteca, e o trabalho de Rona era classificar os livros. Ele daria a Rona um novo catálogo toda semana, e Rona seria responsável por encontrar e preservar os livros. O horário de trabalho era das 9 horas às 6 horas, com tempo livre depois disso, mas ele não poderia sair. O trabalho oficial começaria amanhã. No dia seguinte, Rona estava totalmente preparado e rapidamente entrou no seu papel. Ele também entendeu por que uma pessoa era necessária para o livro. Classificação, porque os padrões de classificação tinham que ser consistentes, com muitas pessoas. Isso definitivamente se tornaria caótico. Por exemplo, um livro sobre a história das espadas poderia ser classificado como um livro de história ou um livro sobre espadas, e cada um teria opiniões diferentes. No processo de estabelecer seu sistema de classificação, Rona descobriu outro fenômeno. Todo o conhecimento parecia estar interligado como uma faixa de Möbius, e conectar esse conhecimento era um eixo central. Essa era a história do reino, e a história era a espinha dorsal de todo o conhecimento. Depois de entender completamente a história e fortalecer o conhecimento em outras áreas, sua velocidade de aprendizagem seria mais rápida. Entre os mais de 10 mil livros, havia cerca de 850 livros de história. Para realizar seu sonho de se tornar um mago, ele deve gravá-los em sua mente nos próximos 2 anos. Nesse momento, alguém chegou. Rona rapidamente escondeu o livro porque sua leitura não era permitida. Era o mordomo assistente que disse: "Trabalhando horas extras de novo, jovem? Sua classificação de livros é muito boa. Você ainda é jovem e tem um longo caminho pela frente. Não se desgaste. Caso contrário, se você atrasar essa responsabilidade, terá que arcar com todas as consequências." De repente, o mordomo adjunto não saiu, mas caminhou diretamente em direção a Rona, o que assustou tanto Rona que ele começou a suar frio. Será que sua leitura noturna havia sido descoberta? No entanto, o mordomo adjunto apenas disse algumas palavras. A biblioteca seria visitada não apenas pelo mordomo, mas também pelo chefe da família e pelo jovem mestre. Não negligencie a gestão de suas roupas. Além disso, ajeite seu cabelo. Você se parece com seu pai. Isso realmente assustou Rona, e ao mesmo tempo, ele percebeu que precisava ser mais cuidadoso e evitar ser pego. Tarde da noite, Rona descobriu outro problema. Os livros eram muito difíceis de entender. 3 imperadores, 7 reinos. A história do reino de Tormia por si só era assustadora. Memorizar todos esses livros era realmente desafiador. Ele precisava de uma técnica de memória. Pensando nisso, seus olhos começaram a fechar. Ele adormeceu na mesa. De repente, o livro sobre a mesa foi pego. Um homem apareceu na frente de Rona, murmurando para si mesmo: "Este rapazinho está realmente entediado, lendo esses livros por meio mês. Se você estivesse lendo livros práticos, eu definitivamente o proibiria de trabalhar horas extras, mas agora não há necessidade, porque ele é apenas um idiota com grandes sonhos." 3 meses passaram imperceptivelmente, e ele dominou o trabalho de classificação, mas descobriu outra coisa que o deixava desconfortável. Os nobres não se importavam muito com os livros na livraria. Se livros fossem perdidos, eles apenas coçariam a cabeça e diriam que cuidariam disso, mas isso era normal. Afinal, realmente importantes, livros não seriam colocados em tal biblioteca, então Rona não ousava dizer muito, porque ele entendia os riscos envolvidos. Obedecer não significava que ele estivesse seguro ali. Embora o lazer dos nobres fosse sustentado pela lealdade dos plebeus arriscando suas vidas para buscar nobres e depois desaparecer eram inúmeros. E os nobres, para evitar má reputação, frequentemente tornavam-se frios, impiedosos, então tratar seus assuntos de forma discreta era a única maneira de garantir sua relativa segurança. De repente, a porta foi escancarada e um jovem de cabelos azuis entrou correndo enquanto xingava: "Velho rabugento." Isso assustou Rona. Logo após pensar em manter um perfil baixo, outro problema havia entrado em seu domínio. Esse cara era Ian, o filho mais novo do chefe da família, que parecia estar se escondendo de alguém. Ele pediu pra Rona não contar a ninguém que ele estava se esconder aqui. Como filho do chefe da família, ele estava assustado o suficiente para se enfiar debaixo da mesa. Quem quer que ele estivesse escondendo se deveria ser aterrorizante. No segundo seguinte, um velho entrou correndo e gritando: "Você viu um jovem de cabelo azul? Ele está se escondendo aqui." Rona perguntou: "Quem é você? Quem você está procurando?" Ele era o professor de Ian, que declarou diretamente que se Ian não fosse entregue, ele iria bater em Rona também. Embora Rona não pudesse se dar ao luxo de ofender nenhum dos dois, ele sabia de que lado ficar. Fique à vontade. Ele não podia enfrentar o velho, então teve que trair Ian. O professor não disse uma palavra, mas agarrou diretamente a gola de Ian e o levantou. Um professor ainda é um professor. Mesmo que você seja o filho mais novo do chefe da família, você receberá surras. Ian olhou furiosamente para Rona e disse: "Você vai ver, antes de ser arrastado." Rona sabia que os próximos dias seriam movimentados. O tempo voou e mais um mês passou. Nestes 4 meses, Rona tinha memorizado um total de 82 livros e fez outra descoberta. No campo da magia, havia 2 tipos de pessoas: estudiosos e magos. Se estudiosos eram responsáveis por pesquisar a teoria, então magos eram pessoas que podiam transformar a teoria em realidade. Mas isso não significava que estudiosos fossem magos, porque nem todos os estudiosos podiam abrir um espiritual reino. O reino espiritual era um atributo único dos magos. Portanto, com as condições atuais de Rona, se ele complementasse com um vasto conhecimento mágico, ele poderia realmente ser capaz de se tornar um mago. Surpreendentemente, Ian voltou, mas quem sabe o que ele experimentou durante este mês? Sua primeira ação ao retornar foi ajustar as contas com Rona. Ele estava esperando por este dia há muito tempo. Durante este mês, para voltar, ele escalou inúmeros penhascos, exaurindo física e mentalmente. Mas sempre que ele queria desistir, ele iria... Lembre-se de uma coisa, que ele deve voltar para fazer Rona pagar. Ele estava furioso. Ele tinha confiado tanto em Rona, mas Rona o traiu. Se Rona não o tivesse traído, ele não teria sido torturado por seus professor por um mês. Vendo quão irredutível era a outra parte, Rona não teve escolha. O outro era o filho mais novo do chefe da família. Ele optou por ceder, dizendo: "O que posso fazer para você se sentir melhor?" Mas inesperadamente, a franqueza de Rona fez Ian entender mal sua atitude. Ian disse: "Até mesmo um mordomo de baixo nível como você se atreve a me menosprezar. Muito bem, venha comigo." Inesperadamente, Ian levou diretamente Rona para o campo de treinamento, mas Rona aceitou. Melhor apanhar do que morrer. Ele não podia arruinar a oportunidade que seus pais arriscaram a vida para criar para ele. A batalha estava iminente. Rona ficou pasmo. Ian desafiou diretamente Rona para um duelo, acreditando que envolvia sua dignidade. Era uma coisa sua família desprezá-lo. Ele aceitava isso, mas ele absolutamente não permitiria que um mordomo de nível baixo o desprezasse também. Ele disse: "Considerando a diferença de força, eu posso deixar você atacar 3 vezes." A flecha estava na corda do arco, incapaz de ser retirado, já que não podia ser evitado, então em frente, a diferença de força era óbvia demais. Ian poderia bloquear facilmente com apenas um movimento
movimento, fazendo a mão de Rona tremer. O segundo movimento. Infelizmente, sem surpresa, esse movimento foi bloqueado novamente. Após 2 movimentos, Ian entendeu algo. Ele riu e disse: "Você nunca segurou uma espada antes, não é?" Mas a zombaria de Ian não afetou o estado de espírito de Rona. Rona ativou sem hesitação o seu reino espiritual. Uma luz azul brilhou. Ele usou toda a sua força para o terceiro movimento, mas o terceiro movimento também foi aparado. Então algo inesperado aconteceu. Antes que Ian pudesse reagir, a espada de madeira de repente explodiu. Como uma espada de madeira explodida, a calma de Ian também explodiu. Este golpe foi precisamente o de Rona. Ataque ao ponto fraco. Ian olhou para a espada de madeira quebrada em sua mão, atônito, porque o golpe de Rona era uma técnica de espada na esgrima. Esta foi uma técnica de matar com espada. Técnica. Ian perguntou: "Por que um mordomo de baixo nível como você sabe esgrima?" Rona rapidamente explicou que isso não era esgrima, mas que desde a infância seguia seu pai para cortar madeira nas montanhas, e para compensar a falta de força física, ele havia dominado essa habilidade. Isso fez com que Ian ainda mais incrédulo e não aceitava. "Eu segurei uma espada por 15 anos inteiros e não aprendi a técnica de matar com a espada." Técnica, mas você descobriu cortando árvores? Na verdade, Ian também estava miserável, completamente oposto ao seu irmão. Seu irmão Lee dominou a técnica de matar com a espada com apenas 12 anos e o derrotou severamente em uma prova juvenil. Olhando para seu irmão, que recebia todos os elogios de seu pai, ele sentia não apenas a tristeza de ser negligenciado, mas também uma imensa insatisfação, porque nunca conseguia alcançar seu irmão. Ele até começou a ver ilusões. Servo de baixo nível estava lhe dando a mesma pressão que seu irmão. Insatisfação forte e raiva surgiram em seu coração. Ele não podia aceitar esse fato. Então, dessa vez, a arma que ele puxou não era mais uma de madeira, espada, mas uma espada de verdade. No entanto, o duelo não seria agora. Ian sabia que não podia intimidar um novato, e porque Rona tinha talento, poderia receber um tratamento especial desta vez. Daqui a um mês, no mesmo lugar, determinaremos quem é melhor e será uma questão de vida ou morte. Rona entendeu o que essa batalha marcada representava. Se ele perdesse na próxima vez, ele definitivamente perderia a vida. Ele pediu a Ian para reconsiderar, mas Ian recusou. Ele disse: "Se você pode aprender a técnica de matar com espada enquanto corta árvores, então você definitivamente tem um jeito para aprender esgrima. Daqui a um mês, sem piedade. Eu definitivamente vou te superar." Após a investigação, Rona finalmente descobriu por que a personalidade de Ian era tão extrema. O chefe da família Ocent tinha 3 filhos e uma filha. O filho mais velho era um reconhecido de 6º nível, grande espadachim. A filha mais velha também era talentosa, mas preferia música, então frequentemente se apresentava como pianista real em vários lugares. O segundo filho era Lee, conhecido como um prodígio da espada, ao contrário de seus irmãos, que mostravam um talento extraordinário. O filho mais novo, Ian, necessitava de um professor contratado especialmente, e foi avaliado como não tendo talento algum. Ian foi comparado aos seus irmãos desde a infância, e as ações de Rona o estimularam ainda mais. Compreendendo a verdade, suas lágrimas caíram. Rona havia pensado que enquanto não fosse sobre livros, não haveria problemas, mas agora que um novo problema havia surgido, ele precisava enfrentá-lo. Ele tinha confiança suficiente em sua força física. Agora, ele só precisava aprender a esgrima para possivelmente sobreviver. Neste momento, Ian também estava em treinamento intenso. Vendo Ian treinar seriamente, ao contrário de seu comportamento usual, o professor sentiu-se profundamente gratificado. A criança cresceu e tornou-se tão trabalhadora, mas sua satisfação foi recebida com a crítica de Ian. Ian disse: "Que tipo de treinamento é este? Eu ainda posso ficar em pé sobre 2 pernas. Você não tem nada mais difícil." Vendo Ian se esforçando tanto, o professor começou a... Curiosidade, será que foi porque ele aprendeu uma nova técnica de espada, fazendo-o sentir-se desafiado? Mas isso não faz sentido, porque ele já desbloqueou sua estrutura. Então não deveria haver nada novo para estimulá-lo. Se os magos têm domínios espirituais, então os espadachins têm estruturas. Estrutura é um poder que aumenta muito o corpo físico de uma pessoa. Alguns mestres em estrutura podem aplicar esse poder a todas as células do corpo, fortalecendo ainda mais e rompendo limites. O padrão da estrutura é exatamente o oposto dos domínios espirituais. Através de compreender os ensinamentos dos livros, Rona decidiu tentar. Primeiro, ele precisava sentir a sua própria existência, o que era simples o suficiente para ele realizar, porque isso era o mesmo que com domínios espirituais. Mas o que seguir era completamente oposto à projeção mental. Ele só precisava canalizar seu poder para o próprio corpo para completar a construção da estrutura. Mas Rona sabia claramente que treinar a estrutura agora seria a abordagem menos eficiente. Então ele decidiu aprender esgrima com o espírito como base. Esse caminho seria mais adequado para ele no momento. Enquanto isso, Ian estava treinando com um método quase maníaco, autotorturante. Isso fazia o coração do professor doer, porque Ian literalmente treinava chorando. Ele estava muito relutante, pois ainda não conseguia dominar a estrutura até que o bastão de treinamento fosse bloqueado. O professor não conseguia suportar assistir. Mas, o professor disse: "Já chega por hoje." O professor limpou suas feridas enquanto conversava com ele. O professor mencionou que nunca tinha escrito em relatórios de que Ian tinha talento. Ian sabia disso, então ele estava desesperadamente tentando mudar esse fato. O professor achava que ele já estava indo muito bem, mas ele sentia que não era suficiente, porque sabia em quais aspectos ainda não era bom o bastante. O professor continuou: "É por isso que eu digo que você não é um gênio. Apenas conversando normalmente, mas sempre estimulando as pessoas, deixando Ian furioso." O professor o ignorou e continuou: "Gênios sabem que são gênios, sabem que estão fazendo bem. Eles trabalham duro apenas para se saírem bem. Eles não têm a forte vontade de desafiar seus limites. E é justamente essa vontade que é o nêmesis dos gênios." Ian sabia que o professor disse isso para confortá-lo, mas essas palavras também o lembravam. É verdade. Se ele não tivesse talento desde no começo, então ele só precisava se esforçar desesperadamente. Gênio, e daí? Ele deve vencer. Por outro lado, o treinamento de Rona não era de forma alguma feito pela metade. Ele estava conduzindo um treinamento especial em seu próprio jeito único. O que está por trás da esgrima? A raiz da esgrima é uma batalha psicológica de alto nível envolvendo vida e morte. Então, vamos estabelecer inimigos imaginários psicologicamente. As direções reais de ataque são apenas 8, mas na prática, elas se resumem a apenas 2,
categorias, ataque e defesa. Assim, ao treinar continuamente as técnicas básicas de espada de ataque e defesa a partir de 8 direções, ele conseguiu construir com sucesso. Após o bloqueio final, ele liberou seu domínio espiritual. O treinamento especial, que durou um mês inteiro, finalmente terminou. A luz da lua derramou-se sobre a terra, parecendo particularmente fria e desolada. Rona começou a murmurar: o mundo das espadas é realmente incrível. Papai, mamãe, me desculpem, talvez eu não consiga voltar. Casa. As 4 tochas na arena estavam carregadas de uma aura assassina. Ian entrou lentamente na arena, enquanto Rona já o esperava ali há algum tempo. Ian olhou para Rona com espanto, porque em apenas um curto mês, a aura de Rona já havia mudado. Ele não pôde deixar de pensar se Rona realmente tinha o mesmo talento com a espada que Lee, então ele tinha ainda mais razão para enfrentar. Diante da ofensiva de Ian, Rona não ousou atrasar-se, ele diretamente ativou seu domínio espiritual, mas inesperadamente concentrou toda a sua atenção na espada de Ian e conseguiu desviar do golpe sob intensa concentração. Isso surpreendeu Ian. A uma distância tão próxima, será que esse cara não teme a espada? Ele realmente desviou em vez de bloquear com uma espada. Bem, Rona já tinha percebido isso há muito tempo. Ele também tinha medo da morte, mas a raiz do medo é na verdade a morte no futuro, e o futuro é apenas uma ilusão. Então, enquanto alguém não imaginar o que acontecerá no próximo momento, mesmo à beira de um precipício, qualquer um poderia simplesmente pular. O estado de Rona chocou Ian, porque Rona à sua frente parecia ter bloqueado completamente suas emoções. Isso o fez perceber que precisava levar este duelo, mas, seriamente, ele lançou outro ataque. Inesperadamente, Rona previu o movimento de Ian. Ele posicionou diretamente sua espada para encontrar a lâmina de Ian, mas ainda não era suficiente, porque havia uma parede que Rona não conseguia superar. Eram anos de experiência em combate. A espada de Ian ficou cada vez mais pesada. Agora, estava tão pesada que ele mal podia suportá-la. E na batalha, há algo chamado mudanças de movimentos. Isso também era o que Rona não tinha. Então Rona foi enganado por sua mudança repentina. Mas Rona também descobriu outra coisa. Ian vinha fazendo grandes movimentos de corte. Sua espada era realmente pesada, mas porque seus movimentos eram tão amplos, eles eram na verdade fáceis de desviar. Se Ian pudesse ajustar seu estilo de luta um pouco, talvez todos os resultados fossem diferentes. Mas havia outra possibilidade. Talvez Ian simplesmente não soubesse como ajustar seu estilo de luta, porque se ele fosse adaptável, aquele último golpe poderia ter cortado diretamente através de suas costelas. Isso claramente mostrou que a compreensão de Ian sobre esgrima era pior do que o esperado. Se esse for o caso, mudança de combate diminuir diretamente a expectativa de poder de combate de Ian. Mudança tática, transformar a defesa em ataque. Rona começou a tomar a iniciativa no ataque. Ian ficou surpreso com a mudança repentina no estilo de luta de Rona, e percebeu que os ataques de Rona estavam se tornando cada vez mais difíceis de bloquear, embora fossem apenas básicos. Ataques cortantes. Os ângulos eram surpreendentemente difíceis. Se isso continuasse, ele perderia. Isso era difícil para ele aceitar. Ele havia trabalhado tanto, por tanto tempo, porque ele deveria perder para um gênio novamente. Ele seria zombado pelos chamados gênios novamente. Ele absolutamente se recusava a deixar isso acontecer de novo. Ele avançou novamente, mas desta vez, seus ataques não tinham contenção. Ele abandonou completamente a defesa. Apenas ataque. E sob seu estilo de luta quase maníaco, Rona ficou horrorizado ao descobrir que a esgrima de Ian tinha se tornado completamente imprevisível. Ele estava golpeando freneticamente como um louco. Depois de algum tempo, uma espada caiu do céu como um meteoro, cravando-se diretamente no chão. Ambos estavam ofegantes. O resultado foi decidido. A espada que havia sido jogada fora era de Ian. No golpe final, em um curtíssimo tempo, Rona mudou a empunhadura da espada e estocou diretamente para cima com toda a sua força. Esse tipo de percepção e capacidade de reação assustadora deixou Ian atordoado por um longo tempo, mas a mente de Rona estava em outra coisa. Ele venceu. Mas e agora? O oponente era um nobre, e agora sua autoestima estava ferida novamente. Como ele lidaria com isso? A coisa mais inesperada aconteceu. Ian admitiu francamente sua derrota, e disse honestamente: você venceu. Perdi, portanto não tenho nada a dizer sobre o que você fizer comigo. Aguardo sua decisão. Rona estava completamente confuso. Você está brincando comigo? Você é um jovem mestre? Se eu fizesse algo com você, poderia ainda sobreviver? Ian não entendeu. Eles não estavam ambos lutando desesperadamente? Rona disse. Só você estava lutando desesperadamente. Eu estava lutando pela minha vida. Os dois começaram a discutir. Rona repreendeu Ian por se esconder porque não queria treinar. Por que culpá-lo? E Ian retrucou. Você se meteu nisso porque não é leal. Rona disse. Você pensou na quantidade de pressão que suporta entre o filho do mestre e o professor? Se você fosse leal, não deveria ter se destacado você mesmo. Você acha que você é legal e leal? Essa é a sua perspectiva? Aos meus olhos você é na verdade assim, sabia? Ian ficou sem palavras com a repreensão de Rona. O ponto-chave foi que, pensando bem, realmente foi culpa dele mesmo. Rona apenas desabou, tanto zangada quanto exausta. Ian não conseguia entender como duas pessoas que acabavam de estar em um combate mortal de repente acabaram assim. Além disso, onde foi o espadachim frio que acabara de lutar com ele? Por que ele agora parecia tão lamentável? Esta pessoa era claramente um gênio, mas não zombava. Nome. Nomes. Então, a partir deste momento, nasceu uma amizade entre um nobre e um plebeu. Há um ditado que diz que lutar leva a amizade. Estes dois eram um pouco diferentes. A maneira deles se conhecerem foi um duelo de vida ou morte, mas após o duelo, eles ganharam uma amizade mais preciosa que ouro. Um ano depois, o vento de outono vermelhou silenciosamente as folhas. Os criados na biblioteca Ozent estavam ocupados como de costume. O mordomo adjunto virou-se. Atrás dele estava o jovem bonito Rona. Agora com 16 anos. Ao longo do ano, dos 10.000 livros, ele classificou mais de 7.000 com muita eficiência, e dos 850 livros de história que planejava memorizar, já tinha memorizado 650. Além disso, após aquele duelo há um ano, ele também aprendeu esgrima. Além disso, aquele duelo havia tornado seu domínio espiritual ainda mais sólido. Apesar de pensar naquele duelo ainda fazer seu couro cabeludo arrepiar, pois ele quase morreu. Mas os ganhos foram de fato abundantes, não apenas conhecimento, mas também amizade. Ian agora gostava de passar tempo na biblioteca sempre que tinha tempo livre, e apesar de sua grande estatura, ele era na verdade muito emotivo e gostava de brincar, apenas um pouco teimoso. Seu hábito de jogar livros de qualquer maneira sempre rendia críticas de Rona. Não bagunce, eu morro se você estragar os livros.
Ian zombava. Ah, olha você, livros são mais importantes que as pessoas? Como isso pode ser? Não se preocupe, eu vou te proteger. Isso fez Rona se sentir tanto irritado quanto divertido, mas ele não podia fazer nada a respeito. Na verdade, Ian tinha um motivo para vir hoje. Ele disse ao seu professor que ia à biblioteca para estudar. Vamos lá, os outros podem não conhecê-lo, mas não era Rona. Ele estava claramente tentando pular o treino de novo. Depois de ser descoberto por Rona, ele começou a se divertir novamente, mas na verdade, Ian não era preguiçoso, era uma questão de personalidade. Ian era como um fogo. Enquanto houvesse um catalisador, ele voltaria a queimar, queimando mais intensamente do que qualquer um. Felizmente, Rona não o mimaria dizendo: "Você veio estudar, certo? Então estude direito." Isso fez Ian se sentir muito injustiçado, mas ele ainda obedientemente ouviu. Ian disse: "Você está estudando para se tornar um mago, certo?" "Mas 800 livros? Isso é demais, não é?" Rona respondeu: "Na verdade não é tão ruim assim, porque depois de ler 600 livros, você praticamente domina tudo." Vendo a velocidade com que Rona virava as páginas, Ian ficou surpreso. Uau, isso é rápido demais. Embora tivessem a mesma idade, por que Rona parecia tão mais madura do que ele? Nesse momento, Ian de repente percebeu que provavelmente não deveria estar olhando para outra pessoa assim. Foi então que Rona leu algo do livro e disse: "Em um duelo entre um espadachim e um mago, quem você acha que venceria?" Ian respondeu: "Que tédio." Isso realmente chateou Rona, pois essa pergunta era bastante profunda. Ele não ligou. Ele queria Ian ler este livro até a última página. Inesperadamente, alguém apareceu de repente e disse: "Sem dúvida, o espadachim venceria." Essa pessoa era o genial espadachim Lee, o irmão que menosprezava Ian desde a infância, o segundo filho do chefe da família Ozent. No entanto, isso era um mundo com divisões cruéis de classes sociais. Ambos estavam agora extremamente nervosos, porque se Lee tivesse visto sua cena brincalhona agora há pouco, isso poderia não acabar bem, o mordomo e o filho de um nobre sendo tão próximos. Isso não era permitido neste mundo. Ian rapidamente mudou de assunto, dizendo: "O irmão está favorecendo o espadachim porque ele é um, certo?" Lee disse: "Não há necessidade de favoritismo, basta olhar para o status de espadachins e magos no continente para saber." Ian disse: "O que o status tem a ver com isso? Você verifica os distintivos de patente em batalha?" Inesperadamente, a zombaria de Ian foi recebida com a indiferença de Lee, pois sua atenção agora estava em Rona. Lee disse: "Diga-me, o que você acha?" A mente de Rona começou a correr. Qual era a intenção dessa pessoa? Ele não conseguia entender seus pensamentos, especialmente nessa situação. Se ele respondesse errado, algo poderia acontecer. Ele não podia simplesmente responder casualmente. Depois de organizar seus pensamentos, ele disse: "Supondo que ambos tenham força igual, no momento em que um mago entra em seu domínio espiritual, um espadachim provavelmente não poderia vencer facilmente. Com as excelentes habilidades físicas de um espadachim, antes que o oponente lance magia, antes que Rona pudesse terminar, Lee o interrompeu. Não. Você está errado. Magos estão destinados a perder." Essa negação repentina deixou Rona um pouco nervosa, mas Ian sabia exatamente o que Lee estava pensando. Tinha sido assim desde a infância. Quando Lee via algo que não gostava, ele pisoteava alegremente o que os outros valorizavam. Lee continuou: "Você parece gostar de história, então deve ter ouvido falar da armadura do deus guerreiro." Vendo a expressão de Rona, ele já sabia o que o outro ia dizer, porque aquilo era um artefato que podia perturbar o domínio espiritual de um mago, conhecido como antimagia. Magos neste continente tinham sua habilidade inata. Domínios espirituais. Se guerreiros fossem lutar contra magos dentro desses domínios, seria como encontrar tubarões nas profundezas. Marte, no entanto, algumas coisas poderiam realmente perturbar a água e privar os tubarões de seus sentidos. Essa coisa era a antimagia. Se os domínios espirituais não pudessem tocá-la, então a magia seria naturalmente ineficaz. Se os guerreiros usassem tal equipamento, que mago poderia enfrentá-los? Felizmente, isso era apenas uma teoria. Antimagia exigia magia escondida no coração de um dragão para ser feita. Em segundo lugar, essa tecnologia era instável. Flutuações. Mesmo os mestres das equações de flutuação mais renomados do continente conseguiam aumentar a taxa de uso da armadura do deus guerreiro para apenas 65%. O preço era muito alto. Apenas um componente custaria as despesas anuais de um reino. O ponto-chave desta questão era que a pessoa que criou a antimagia também era um mago. Lee disse: "Você se pergunta por que é assim? Porque a antimagia é necessária em muitos lugares. É uma mina de ouro, então esses magos não precisam necessariamente sair e lutar para serem contratados. Eles podem trair seus semelhantes por dinheiro." Ao ouvir isso, Ian ficou furioso porque achou que Lee estava sendo muito extremo. Mas, inesperadamente, Rona continuou a conversa. "Você está certo. Como você disse, o antimagia foi criado por magos. Mas isso também foi para restringir o uso de magia em áreas especiais para garantir a segurança das pessoas. Segurança, não foi? E isso também seria usado como material suplementar de ensino na escola de magia. Então a antimagia trouxe muitos benefícios. Por isso, acho difícil concordar com a afirmação de que os espadachins são superiores aos magos com base nisso." Premissa. Ian não pôde deixar de rir porque Lee ficou sem palavras. Depois de pensar um pouco, ele conseguiu dizer uma frase. "Não importa o que você diga, os magos ainda vão perder." Lee saiu furioso porque simplesmente não conseguia vencer a discussão com Rona. Rona soltou um grande suspiro de alívio. Ele pensou que ia morrer. Ian estava exultante porque nunca tinha visto Lee embaraçado antes. Esse incidente também fez Rona exclamar sinceramente: o que Lee disse pode realmente fazer sentido. Mas o espírito dos magos de colocar suas fraquezas na mesa de experimentos, explorar e aquela racionalidade quase fria não existiam por este mundo. O tempo passou e 6 meses depois, o inverno chegou. O mordomo estava revisando novos documentos e esses documentos eram sobre Rona. A tarefa de relocação da biblioteca foi concluída mais cedo do que o esperado, em apenas 1 ano e meio. Isso foi 6 meses antes do previsto. O contrato de Rona havia sido cumprido e era hora de ele voltar para casa. Mas o velho mordomo achava uma pena, pois Rona era realmente talentoso. Ele sugeriu encontrar uma desculpa para estender o contrato, o que economizaria muito trabalho para todos. O mordomo assistente afirmou: "Ouça o que você está dizendo. Tenha voltar ao trabalho." Mas há um ditado: o falante é despretensioso, mas o ouvinte presta atenção. O que Rona estava fazendo nesse momento? Sim, ele ainda estava lendo livros. Folhear livros não era difícil, mas folhear mais de 800 livros era outra questão. No entanto, Rona conseguiu. Ele mesmo se surpreendeu. Realmente parece um sonho. Ian entrou correndo na biblioteca com pressa. Ao ver a biblioteca vazia, ficou atônito porque não esperava que Rona realmente completar todo o trabalho, classificando mais de 10 mil livros. Para um cabeçadura como ele, completar tal trabalho era nada diferente de um milagre. Naquele momento, Rona fez um pedido a Ian.
Ian, antes de eu ir embora, posso ir à sua casa pra brincar? Rona ficou paralisado na entrada. Ele nunca tinha visto uma casa tão exagerada em sua vida. Este lugar era a casa de Ian. Não se perderiam as pessoas vivendo em uma casa tão grande? Os membros da família não estavam em casa agora. Eles voltariam na... À noite, então, apenas os criados estavam em casa. Rona ficou impressionado com a porta próxima. Até as portas eram tão grandes. Provavelmente um cômodo era maior do que a casa inteira dele. Ian era realmente o jovem mestre de uma família rica. A diferença era grande demais. Depois de caminharem por um tempo, eles finalmente chegaram. Este era o quarto de Ian, mas era como um dormitório para descansar após o treino. As espadas espalhadas e as bandagens mostravam o quanto era difícil. Ian treinava. O sol gradualmente inclinava-se para o oeste. O céu estava coberto por um manto vermelho cinábrio, brilhante e colorido. Ian suava profusamente, ofegando. Rona estava tranquilamente cantarolando uma melodia. Finalmente, Ian tremeu. Sua mentalidade desmoronou. Ele tinha perdido a tarde inteira. Ele disse indignado: "Você definitivamente trapaceou com seu domínio espiritual, certo? Não havia necessidade." Ian colocava os ases de lado quando os tirava, e hesitava por diferentes períodos com pares e não pares. Isso surpreendeu Ian, que perguntou: "Como você descobriu isso?" Rona explicou: "Focar demais na observação pode não necessariamente trazer bons resultados. Você não deve observar uma parte específica do oponente, mas olhar o todo." Obviamente, por mais que ele explicasse, Ian não conseguia entender esse conceito. Depois de algumas frases, sua mente estava confuso. No entanto, Rona descobriu um romance. Ele vinha lendo livros de história o tempo todo e raramente lia romances. Assim que se virou para perguntar a Ian se ele poderia pegar o romance emprestado, ele percebeu que Ian havia adormecido. Ele lembrou-se subitamente de Ian mencionar que sua família voltaria à noite e ficou um pouco nervoso. De repente, música de piano começou a tocar. Ele já tinha adivinhado quem era. A única pessoa que tocaria piano nesta residência seria aquela pessoa, a pianista da corte. Ao mesmo tempo, ela também era a irmã de Ian, a filha mais velha da família Osent, Lena Osent. Lena disse: "Como foi minha interpretação ao piano? Você achou agradável?" Rona foi pego ouvindo música ao piano enquanto estava parado na porta de Lena. Isso não parecia que acabaria bem. Lena continuou: "É a primeira vez que vejo o seu rosto novo. Você é novo aqui?" Rona ficou extremamente nervoso. Para evitar mal-entendidos, ele rapidamente contou a ela sua identidade como gerente da biblioteca. Lena disse: "Oh, então você é aquele menino. Você parece muito inteligente. Já tocou piano alguma vez?" Ian tinha dito que a pessoa mais arrogante na mansão inteira era sua irmã, mas ele honestamente disse que nunca tinha tocado um piano. Lena disse: "Tudo bem, eu vou te ensinar. Por que você não vem se sentar aqui?" Rona ficou chocado. A filha mais velha de uma família nobre queria que ele, um plebeu, se sentasse para que ela pudesse ensiná-lo piano. Lena disse: "Está tudo bem, venha cá. Eu trouxe sua tona. Ninguém vai repreender você. Não se preocupe." Com as coisas ditas até este ponto, parecia não haver escolha. Rona só poderia obedientemente ir até lá. Lena disse: "Essas são as teclas do piano. Tente. É muito simples. Pressione essas 3 teclas simultaneamente." Rona estava realmente sentindo pânico por dentro, mas a música do piano era realmente bonita. Ele começou a relaxar lentamente sua vigilância, perguntando se poderia tentar tocar. Lena indicou que ele podia ir em frente e tentar, pois ela realmente não tinha más intenções. Então Rona colocou as mãos no piano e começou a tocar. A execução aleatória de Rona surpreendeu Lena. Embora ele tenha tocado todas as notas erradas, Rona continuou tocando até perceber que o som do piano parecia ficar cada vez mais estranho, porque os sons começaram a ter ritmo, começaram a soar agradáveis. Rona estava completamente imerso em seu próprio mundo, tocando encantado como se estivesse transportado para outro mundo. Lena estava surpresa com essa música. Rona tinha acabado de dizer a Lena que era a primeira vez que tocava piano, mas Lena não duvidava que Rona estava mentindo para ela, porque quando Rona tocava o piano, seus dedos dobrado para dentro, e essa técnica de dedos inadequada só ocorria em pessoas que não sabiam tocar piano. Isso mostrava que Rona só tinha partituras em sua cabeça, mas nunca tinha tocou antes. Então, no início, ele não estava tocando aleatoriamente, mas tentando encontrar o padrão de distribuição dos 7 conjuntos de teclas no piano e memorizar tudo. 88 nomes de teclas no piano. Ela não conseguia entender por que um gênio assim viria trabalhar como servo, e sua aparência também era muito destacada. De repente, um rugido surgiu, assustando Rona. Ian tinha acordado. Ele pensou que era sua irmã tocando piano e perturbando seu belo sonho novamente. Quando Rona viu Ian vindo, ele ficou bastante assustado. Isso ia causar problemas. Lena disse: "Então vocês dois se conhecem?" Um plebeu sendo descoberto tendo uma relação tão boa com um nobre faria causar grande problema. Rona não sabia como explicar, e agora também sentia uma estranha sensação de culpa, mas Ian não se importava. Ele disse: "Sim, Rona é meu bom amigo." Rona estava apavorado, ainda pensando em como explicar. Ian disse: "Não se preocupe, ela é apenas uma velha arrogante. Bruxa. Ela não vai se importar com nossos assuntos." Rona ainda achava difícil acreditar, pois isso poderia custar-lhe a cabeça, até que Lena disse: "Então seu nome é Rona, não tenha medo, está tudo bem." Nesse momento, a percepção que Rona havia construído por 16 anos completamente desmoronou, para plebeus e nobres serem amigos. Além disso, Ian, por que você mentiu pra mim? Sua irmã é realmente uma pessoa tão boa, bonita e compreensiva. Ian disse: "Você acha que estou mentindo pra você? Você acredita que ela poderia devorá-lo inteiro no próximo segundo?" Lena disse: "Sinto muito, Rona, por ter um irmão tão incompetente, mas é realmente bom que ele tenha te conhecido." Rona respondeu apressadamente de forma modesta: "Sou eu que tenho sido cuidado." Lena disse: "Meu Deus, você é muito fofo." Ian disse: "Fofo, né? Por que você não considera adotá-lo, transformando-o em família?" Lena disse: "Vocês dois são tão próximos que ele poderia se tornar diretamente seu." "Cunhado?" Ian disse. "Se vocês dois realmente ficassem juntos, você não perderia nada, mas a pobre Rona poderia sofrer uma grande perda." Depois dessas palavras, Lena agarrou diretamente a gola de Ian, o derrubou no chão e lhe deu boa surra. E Rona de repente entendeu porque Ian sempre apanhava de sua irmã, mas ele merecia. Ian estava confuso porque sua irmã havia retornado, já que ela tinha acabado de tirar uma folga, alguns dias atrás. Lena respondeu: "Você não sabe? Lena está fazendo o exame de certificação. Vai embora amanhã." "Oh não." Ian ficaria estimulado de novo. "O que é o exame de certificação?" "Este mundo também tem aí certificados de qualificação. E esses certificados são para
todo o continente. Uma vez que você passa no exame, você ganha reconhecimento continental. Devido ao seu alto valor, a dificuldade também é alta. Todos os anos, milhares se inscrevem, mas apenas 20 ou 30% conseguem com sucesso obter certificação de qualificação. Existem certificados de qualificação reconhecidos e certificados de qualificação não reconhecidos. Formar-se em uma instituição especial como a Magia Alpius, a escola faria de você um mago de 10º nível não reconhecido. Subsequentemente, você aumenta seu nível ganhando pontos de realização através da associação de magia e guilda. E mesmo para certificados de qualificação não reconhecidos, inúmeras pessoas querem obtê-los, pois são símbolos de dinheiro e honra. E para um exame tão formidável, Lena tinha apenas 18 anos e já podia participar. Como Ian não poderia ser impactado? A irmã sabia que isso não podia ser persuadido, então apenas acariciou a cabeça de Ian e foi cuidar de outras coisas. Antes de sair, Lena disse: Rona, me dê uma chance de te ensinar piano corretamente. Na próxima vez. Estou ansioso para o nosso próximo encontro. Próxima vez? Na verdade, isso era realmente difícil de dizer, porque amanhã ele teria que partir. Este lugar. Quem sabe se haveria outra chance de aprender piano com a irmã? Pensando nisso, ele de repente fez uma pergunta a Ian. Ian, sua irmã tem namorado? Ao ouvir isso, Ian ficou pasmo. Eu acredito que a pergunta de Rona não deveria significar isso, mas fazer tal pergunta nesse cenário não era meio sem noção? E de todas as pessoas pra perguntar, por que perguntar a Ian que encrenqueiro? Ian nem sequer virou a cabeça enquanto gritava correndo. Mana, volte rápido! Algo grande aconteceu. Aquele cara, Rona, está perguntando se você tem namorado. A voz de Ian era clara e alta, trovejante. O eco do seu grito ressoou por todo o salão. Quando Rona alcançou, já era tarde demais. Ele teve que arrastá-lo de volta à força. Todos os servos ao redor ficaram atônitos. Lena teve que se esforçar para suavizar coisas. Mas enquanto os servos à frente podiam ser contornados, o que dizer dos que estavam atrás? Aquelas palavras foram ouvidas pelo mordomo-chefe. O mordomo-chefe disse: Eu estava apenas pensando. O jovem mestre não agendou nenhum convidado hoje. Não é de surpreender que o nome Rona soe tão familiar. Não é aquele garoto da biblioteca? Deixem de lado todas as suas tarefas atuais. Agora tragam imediatamente o vice-mordomo Tis Mulan para me ver. No dia seguinte, nas montanhas profundas, Ian estava segurando um bastão de madeira e treinando em temperaturas abaixo de 0, já suando profusamente. Vendo isso, o professor ficou bastante satisfeito. A última vez que ele treinou com tanto afinco foi há 1 ano. Desta vez, ele estava estimulado. De novo, não foi? Ele pensou que, se já tivesse aprendido a estrutura, provavelmente não seria tão facilmente estimulado. Preciso pensar em uma maneira. De repente, uma chamada veio de um mordomo. Ao longe. Ele veio entregar uma mensagem. Lena pediu que Ian retornasse à mansão imediatamente. Ian ficou bastante indiferente quando ouviu que era uma ordem de sua irmã. Mas o mordomo disse diretamente: Aquela gerente temporária, chamada Rona, está prestes a morrer. Ian ficou chocado. Não era para ele ir para casa hoje? O mordomo explicou. Dizem que o mordomo-chefe relatou ao chefe da família, aparentemente devido ao seu relacionamento com o jovem mestre. O professor não sabia o que estava acontecendo. Ian apressadamente explicou em poucas palavras. Então virou-se para correr. Ele tinha que voltar e explicar tudo claramente para seu pai. O pai deveria perdoar esse assunto. Mas o professor não concordou. E neste momento, ele sacou sua espada novamente. Enquanto isso, na mansão da família Ocente, o salão do julgamento já estava cheio de gente. Eles estavam julgando um criminoso. O olhar do jovem estava vazio, ouvindo em silêncio as pessoas na plataforma pronunciarem seu destino. Rona, você foi condenado à morte sem demora, a ser executado imediatamente. Os servos no salão anti-julgamento estavam sussurrando, em descrença. O submordomo só podia observar em silêncio, enquanto a opinião pública fermentava. As discussões ao redor chegaram aos ouvidos do chefe da família, tornando sua expressão ainda mais desagradável. Aqueles próximos tinham suas próprias opiniões sobre o assunto. Lena queria falar em defesa de Rona, mas foi imediatamente interrompida pelo chefe da família, porque o diário do mordomo documentava claramente os vários comportamentos irracionais de Rona em relação a Ian, e esses comportamentos foram todos verificados como fatos pelos criados. O chefe da família deu a Rona uma chance de fazer uma declaração final antes do castigo. Ele perguntou: se eu for amigo do jovem mestre, ele seria implicado por minha causa? Esta pergunta deixou todos os presentes incrédulos. Ele não deveria estar implorando por misericórdia em um momento como este. O rosto do chefe da família ficou ainda mais pálido, dizendo: quem te deu coragem para fazer tal pergunta? Sua estupidez combina com seu status de plebeu. Você acha que se misturar com um filho nobre teria alguma influência sobre ele? Ouvindo estas palavras, Rona sentiu-se aliviado. Por mais de 1 ano, ele finalmente não precisava mais esconder essa amizade. Ele finalmente poderia dizer com ousadia: Ian e eu somos amigos. O chefe da família, vendo a calma de Rona, não hesitou mais. Ele ordenou ao mordomo que levasse Rona imediatamente para a punição e garantisse que esse assunto não se espalhasse. Lena, ao ouvir a ordem do pai, novamente tentou intervir. Mas em vão, porque o chefe da família estava furioso, dizendo: agora decreto como chefe da casa que este assunto não tem espaço para negociação. Alguns criados acharam a decisão muito severa. Afinal, ele era apenas uma criança, mas outros criados entenderam a envolve em jogo. Esta questão afetava não apenas indivíduos, mas toda a família. E a família era a razão de viver deles. Esta honra era pesada demais. Assim, não era que a decisão do chefe da família fosse demasiadamente cruel, mas que este mundo baseado em classes era demasiado impiedoso. De repente, um rugido veio da porta principal. Quero ver quem ousa colocar as mãos no meu amigo sem a minha permissão. Ele não entendia por que isso estava acontecendo. Isso não era um crime capital. Eles apenas se tornaram amigos. A bronca de seu pai foi a resposta que ele recebeu. A complexidade do mundo nobre ultrapassa em muito a sua imaginação. Se não fosse pela família, você não teria o privilégio de crescer com tais vantagens. Ele se recusou a aceitar isso. Que utilidade tinham os privilégios conquistados ao abandonar amigos? Ele preferia ficar sem. Seu pai disse: você acha que ele realmente queria ser seu amigo? O mundo nunca carece de pessoas de classe baixa tentando confiar na nobreza. Não se trata de você achar que pode confiar nele ou não. Você não consegue compreender a ganância das classes mais baixas. E em que se baseia para confiar tanto nele? Como pode provar que são amigos de verdade?
provas. Essas palavras deixaram... Ian ficou sem palavras, mas se ele não pudesse fornecer provas, Rona estava acabado. No entanto, como as questões do coração poderiam ser apresentadas como evidências? Ele sabia que esta pergunta não podia ser respondida levianamente, mas, se Rona estivesse aqui, ele certamente teria o contra-ataque perfeito. Rona não demonstrou flutuações emocionais, mas sua expressão estava cheia de calma, e aquele olhar em seus olhos lembrava Ian do que Rona havia dito uma vez. Ian, focar demais nos detalhes é contraproducente. Concentre-se no todo. Se puder ver com clareza, você pode discernir as intenções dos outros e como ver o todo. Primeiro, o partido opositor era seu pai do Force, família Oscent, classificada em segundo lugar na hierarquia nobre, uma linhagem nobre de cabelos negros, e também um cavaleiro certificado de nível 4. De repente, ele entendeu que isso não era mais apenas uma disputa verbal entre pai e filho. 30 minutos atrás, seu professor já havia lhe lembrado. Essa criança é apenas um plebeu. Esta declaração havia provocado fortemente as emoções de Ian. Aquela era uma pessoa com quem ele podia conversar através das espadas. Isso não era o suficiente para tratar Rona como um amigo. Ele havia pensado de forma muito simples. Os nobres valorizam mais a reputação. Eles eliminam qualquer um que ameace seu status nobre. Se ele queria ser amigo de um plebeu, deveria ter conhecido os múltiplos fardos. Rona deve suportar. Tentar resolver problemas sem entender essas bases era simplesmente um sonho impossível, e foi ele quem propôs se tornar amigo de Rona. Ele não queria ser desprezível, nem queria ser um covarde. Seu professor sempre gostou de seus olhos, aquela paixão pura sem nenhuma pretensão. O professor disse: leve isto com você. Se estiver disposto a carregar esta espada de volta para a mansão, eu deixarei você ir. Mas você deve estar claro. Se você não tiver esse tipo de consciência, então fique quieto obedientemente. Além disso, lembre-se, abandonar um amigo equivale a abandonar outra parte de você mesmo. Se você for, deve saber que isso será uma disputa de vida ou morte. Ian riu sem inibições. Que evidência. Só porque acredito nele, o fato de sermos amigos é a prova. Seu pai disse: pare com essa bobagem, isso não é mais uma disputa entre pai e filho. Agora, inúmeros nobres perderam prestígio por causa deste assunto. Se isso diz respeito à prosperidade da família, até mesmo meus filhos podem ser expulsos da família. A reprimenda do chefe da família foi recebida com a etiqueta nobre de Ian. Sem problema. Se isso puder proteger meu amigo, posso partir com um sorriso. O chefe da família estava furioso, dizendo: se você realmente acredita que ele é seu amigo, então arrisque sua vida aqui. Nesse momento, ele estava incrédulo. Ele não podia acreditar que seu filho realmente levantaria aquela espada contra ele. Mas o que Ian levantou em direção ao seu pai não foi uma espada, mas fé, sinceridade. Seu pai disse: é porque o nobre filho é muito excepcional, então você o mantém ao seu lado para conforto psicológico? Ian disse: está errado, pai. Rona é uma pessoa mais excelente do que eu, e vou ajudá-lo a brilhar em lugares ainda mais altos. O chefe da família repreendeu Rona. Deve ser você que enfeitiçou Ian. Rona negou isso diretamente, enquanto Ian ainda protegia Rona ferozmente, extremamente emocionado, até que Rona chamou o nome completo de Ian, o que finalmente acalmou Ian. Ele tinha algo a dizer a Ian. Ele não queria que Ian suportasse tudo isso. Ele mesmo suportaria. Na verdade, desde o início, ele sabia que um dia teria que escolher entre seu amigo e sua própria vida. Agora, mesmo que ele tivesse que perder a vida, ele não se importava, porque não se arrependia de se tornar amigo de Ian. As palavras de Rona foram sinceras, sem nenhuma pretensão, que era, na verdade, o que Ian também queria dizer. Seus gritos preencheram todo o salão. Mesmo que você me expulse da família, não importa. Se o mundo nos rejeitar, então eu lutarei contra o entire mundo. De repente, risadas vieram da galeria dizendo: nunca pensei que na minha idade ainda veria uma cena dessas. De fato, a juventude é maravilhosa. O orador era o avô de Ian, o pai do mestre atual. Ele tinha acabado de voltar e, ao retornar, testemunhou essa cena. Sua aparição estabilizou a situação que já havia saído do controle e, sendo perspicaz, ele já havia deduzido o que tinha acontecido. Ele disse: como todos têm algo a dizer sobre este jovem, vamos ouvir as opiniões de todos antes de tomar uma decisão. Começando pela filha mais velha, Lena. Lena disse: embora eu tenha encontrado Rona apenas uma vez, posso perceber que ele é muito inteligente e ele já concluiu seu trabalho. Ele poderia voltar para casa hoje. Nessas circunstâncias, é difícil dizer que ele se aproximou de Ian com segundas intenções. Não motivos. Ele assentiu em reconhecimento. Isso faz sentido. Então, o que pensa meu segundo neto? Lee disse: esse cara não tem modos, eu não gosto dele. Ao ouvir isso, o chefe da família ficou um pouco animado, mas as palavras seguintes de Lae o surpreendeu, no entanto. Não é da minha conta quem Ian faz amizade. Só quero que essa questão termine rapidamente para que eu possa ir ao palácio para o exame. Lena pensou: uau, que pessoa extremamente indiferente. O velho chefe da família riu. De fato, as coisas mais interessantes estão sempre em casa, então o que a morte